Hoje a gente vai reagir a uma coisa que, sinceramente, eu não sei se é genial ou se é pura insanidade. Alguém teve a brilhante ideia de colocar uma pessoa sozinha contra um grupo inteiro. Não vou nem dar spoiler, mas assim, o desequilíbrio é real. Agora, era pra entrar aqui uma vinheta bonitona com trilha épica, câmera lenta, fogo, explosão, mas a gente não tem editor. E nem tempo, e nem dignidade. Então vai sem vinheta mesmo, na humildade, do jeitinho que o algoritmo gosta. Senta aí, relaxa e bora ver essa treta juntos. E ó, já comenta aí de onde você tá assistindo. Quero ver até onde essa loucura tá chegando. E claro, deixa sua opinião. Quem mandou melhor? Já que tá todo mundo julgando, julga também. Bora pro vídeo. Sabe com quantos homens eu já transei? Ideia. Então e eu não faço cala ideia. sua boca. Não. Tu tá falando merda. Mas aqui é um debate. Você quer querendo me calar no debate? É crime e prostituição também devia ser. Atentado ao pudor. Devia ser crime. Você Por que postar um deveria ser outdoor crime? seminu escrito quer me ver pelada devia ser Mas eu não considerado estava atentado ao seminua. pudor. É prostituição. Criadoras de conteúdo, que pra mim são prostitutas. Tem pessoa que precisa de terapia. Porque a pessoa que consome o seu conteúdo te vê como um pedaço de carne no açougue, não te vê como mulher. Não me vê como mulher. Não. Primeiramente, me vê como mulher. Como as coisas devem merda. ser, cada coisa em seu lugar. Tá falando merda. Vamos botar Tá coisas falando claras. que eu merda na minha opinião. Você vai ficar no CLT até quando? Com o seu belo corpo, com a sua beleza, você pode fazer dinheiro fácil. Mas bater uma punhetinha de vez em quando. E você tem um histórico sexual que dá, sei lá, tipo, mano, dá inveja na Sabe primeira quantos homens eu já prostituta do mundo. transei? Dá uma gozadinha. É bom, todo mundo merece. Tu tá falando merda. A puta ficou puta? Não, calma. Tu tá falando merda. Não, Tá, não estou, tu tá não falando estou, merda. Tu não é um estou, homem que quer não falar estou. alto comigo, que quer subir aqui e falar merda. O problema é que não existe humanidade no que você faz. Não, a pessoa existe que muita humanidade no que eu faço. Primeiramente, eu discordo porque não existe consumo saudável de Homens que pornografia. chegaram Isso aqui realmente querem aqui só ficar te olhando. Esses caras eu tenho certeza que não vai ter mais na conta do que eu, não vai ter mais inteligência do que eu. Só pegar uma prova do Enem aí eu vou deitar, porque são Enzos, não são homens de verdade. Primeiro eu tenho que falar pra todos. A gente tá com um problema muito sério aqui, que quem não tá concordando com o ódio de vocês está sendo gongado imediatamente. Eu acho que a gente pode entender o lado da pessoa. Não pode aí. Vão tomar no cu de você. Você tendo sofrido o que você sofreu quando era criança, com 14 anos sendo sexualizada. Mas a Olha culpa... meus olhos, fale pra mim. Eu sou embaixadora da Close Fans porque ela é uma empresa que apoia mais as criadoras de conteúdo, mas eu não Você ganho. é só o cafetão da Close Não. Fans e não do OnlyFans. Eu consigo me aliviar sonhando e eu não preciso assistir pornografia. E o tempo que eu assistia me fazia muito mal, entendeu? Vocês não estão deixando o cara falar, meu. Pessoas preguiçosas que querem coisas fáceis. Pelo menos 3 comentários falando, vamos conseguir ver a bunda dela. Então, é complicado. E eu acho Olha a isso triste. hipocrisia. Não, eu acho hipócrita mesmo. Não, 6 vezes vício? por dia, mas como tu Então, falou eu que era não era viciado. todo... Mas tu Isso acabou daí de falar qualquer que tu não psicólogo, era. psicanalista Mas vai tu acabou falar de falar que tu não era. Eu sou uma mulher bem, digamos que... sapatão. Um de vocês foi lá no meu camarim. Amo em Cristo e queria que você seguisse um caminho assim que Jesus quer pra você. No camarim, me Ali, ó. cumprimentar. Oi, gente, meu nome é Martina, tenho 22 anos, eu sou criadora de conteúdo adulto e também sou embaixadora da Close Fans. Hoje eu vou debater contra 30 moralistas. E a primeira afirmação é: se vender conteúdo adulto é prostituição e se sim, qual o problema? Oi, tudo bom? Bom, meu Prazer. nome é Thiago. Prazer, Thiago. Bom, eu gostaria de primeiro começar com uma definição de prostituição. Prostituição não envolve necessariamente o ato sexual. É qualquer tipo de troca de valor erótico. Então você não precisa necessariamente ter uma relação para constituir-se como uma prostituição. Ok. Então você pode, por exemplo, propriamente realizar o ato, mas ter uma bonificação que não seja em dinheiro propriamente. Isso também é prostituição. Então, não considerar produção online prostituição seria o mesmo que dizer que uma aula online não é uma aula só porque é virtual. Tá, então um escritor de um conto erótico, ele também é prostituto porque ele também faz um serviço de sexo? Ele produz pornografia. Ele não é um prostituto porque ele não está ativamente realizando um ato erótico. Ele está escrevendo um conto erótico. Tá, mas eu também produzo pornografia, não... Você utiliza o seu corpo como uma ferramenta do processo. Tá, e o escritor também não utiliza o corpo dele pra escrever um livro? Ele usa a mão para escrever, mas o produto a qual ele está colocando à disposição é a obra, não o próprio corpo em si. Tá, então uma pessoa, um ator, uma atriz, né, que tá em algum filme de nudez,
tem alguma cena de sexo, ela é considerada prostituta porque ela tá usando o corpo dela pra uma cena pornográfica. Em alguma medida, sim, porque ela topou, a moral dela particular se submeteu ao dinheiro para realizar um ato de escárnio. Tudo bem. E se sim, qual o problema? Vamos lá, a gente tem duas instâncias problemáticas. Uma individual, que a gente vai ter problemas relacionados a vício, controle de dopamina, fácil, onde a gente tem um efeito escalonado da pornografia. Outra característica que a gente tem individual, que, vamos dizer assim, atinge a sociedade, é justamente a hipersexualização de mulheres. O problema do OnlyFans, especificamente, é que ele leva a pornografia para meninas comuns. Então eu fico com uma parafilia, onde eu começo a sexualizar mulheres comuns do dia a dia. Então, consumindo às vezes você, eu posso estar no trabalho sexualizando minha colega, justamente por eu ter desenvolvido uma parafilia individualmente. E o segundo problema é de ordem social. A gente cria problemas sociais porque a gente depende um dos outros. Então eu começo a causar problemas no meu cotidiano por uma parafilia que eu desenvolvi individualmente. Atos de ordem individual, de liberdade individual, causam problemas estruturais, porque nós somos animais sociais, nós dependemos mutuamente um dos outros. Tá, mas essa parafilia, quando eu tinha 14 anos e um velho ficava falando que eu era gostosa, não existia, porque quando eu tinha 14 anos o OnlyFans não existia. E desde que eu sou criança e sou mulher, eu fui sexualizada o tempo inteiro. Então tu sexualiza as tuas colegas de trabalho, não é porque o OnlyFans existe, é porque elas são mulheres e, tipo, os homens têm esse olhar de sempre sexualizar as coisas. Mas isso já era feito antes do OnlyFans. O OnlyFans não é a culpa disso. Bom, por exemplo, eu posso ter um problema na sociedade com o neonazismo, por exemplo. À medida que nós temos porta-vozes divulgando esse tipo de coisa, ela vai tomar uma nova proporção. Você já tinha parafilias sexuais antes, mas uma vez que você tem uma instituição, uma empresa que proporciona isso a uma escala muito maior, você tem uma reincidência desse comportamento patológico muito maior. É um problema que já existia, só que a OnlyFans aprofunda esse problema. Obrigado. Qual o seu nome? Meu nome é Martina, e o teu? Meu nome é Israel Martina, sou teólogo, educador físico, sou pai, esposo, quando dá tempo eu sou pastor. Bom, eu já fui viciado em pornografia, não te conheço, não conheço as atrizes novas que tem por aí, porque na minha época era DVD, era outro período, né? Eu sou de 93, então fui viciado até os 17 anos. Então, essa era do digital eu já estava liberto da pornografia. Existe quem nasceu para governar e quem nasceu para ser governado. A pornografia é alguém que é governado e não governa. Tanto quem produz, tanto quem consome. O segundo fator, que foi bem falado aqui, é quando você começa a escalonar e potencializar algo, romantizando algo. Então nós vemos hoje reality shows que mostram criadoras de conteúdo, que para mim são prostitutas, não querendo ofender, mas só uma questão semântica de nomenclatura mesmo, romantizando, falando, você vai vencer na vida, você vai ficar no CLT até quando? Com o seu belo corpo, com a sua beleza, você pode fazer dinheiro fácil. E as pessoas tendem a ter essa inclinação de buscar dinheiro fácil. Então isso não é um problema que só tem na pornografia, mas é um problema social. Pessoas preguiçosas que querem coisas fáceis, e isso vem muito por conta da moral, de princípios e valores que têm sido deturpado e deixado ao longo do tempo. Então eu creio que ninguém que foi viciado em pornografia vai ver a pornografia com bom tom, e é um conselho que eu dou para todos os homens: tenha governo sobre si, porque nem tudo que você quer. Immanuel Kant, o filósofo contemporâneo, ele diz que a verdadeira liberdade é dizer não para os seus impulsos. E hoje liberdade é pregado como libertinagem. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. E para dar oportunidade para você falar, até sendo respeitoso, eu achei interessante que você falou, e é triste isso de fato, a sexualização de menores de idade, na verdade de qualquer mulher ou até de homem também, porque mulheres fazem isso com homens, né? Eu acredito que o homem, até por uma questão fisiológica hormonal e cultural, sexualiza mais. Só que mulheres também estão sexualizando homens. Então, é triste isso, é um problema social, mas potencializar isso com close... Não sei como que é. A pornografia no digital hoje, potencializar isso não é a solução para a nossa sociedade. E quando tu era viciado em pornografia, como que tu tinha acesso à pornografia? Eu tinha acesso, primeiro, por amigos, né? Que não
partiam do princípios e valores que os meus pais me ensinaram. E aí tinha revistas, tinha DVD. E uma problemática que eu quero trazer para você também é que é interessante que nós consumíamos, mas em horários específicos, não dava para todo dia, tinha que ser algo escondido, a mãe descobria, dava uns peteleco, né, e tal. Hoje em dia, com o celular, que não só a pornografia, mas é um problema da tela, né? Hoje nós vemos famílias que não almoçam mais juntas, que o pai tá almoçando na sala, mexendo no celular, assistindo TV, a mãe no quarto. Então é um problema social a questão da tela. Sim, eu concordo. Só que do jeito que tu tá me falando, não tá parecendo um vício. Tá parecendo que tu se sentia culpado por assistir pornografia e por isso que tu... Com base no que você fala? Porque, como tu me falou, né? Tu é pastor. Sim. Tu, né, eu era ateu na época. Exatamente. Como que eu vou ter culpa se eu era ateu? Mas agora tu se sente culpado pelo teu passado? Não, Jesus, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação. Mas tô bem tranquilo. tu falou que quando tu era ateu, tu não se sentia... Não, era maravilhoso. Deus existe, eu posso fazer o que eu quero. Sim, mas aí eu acredito que tu se sinta mal e acha que Vamos foi lá, um Martina. vício. Esse argumento que você tentou usar foi inteligente, talvez dar com outras pessoas. Eu era ateu. Esse argumento não vai dar. Por que não vai dar? Porque como a gente está discutindo, nenhum É porque argumento assim, certo nós estamos ou falando de errado. moralidade. Sim, o ateu não tem a visão cristã. Então você falou, você tá falando que era pastor, então era uma culpa? Não, eu era ateu. Pronto, não tem mais esse argumento. Beleza, mas o que eu tô falando é que tu vê o teu passado como um vício, porque é comum as pessoas assistirem pornografia. É fato. Você não acha um vício? Alguém que acessa pornografia 5, 6 vezes por dia não é vício? Não, 5, 6 vezes por dia, mas como tu então, falou que não viciado. era todo... Mas tu Isso acabou daí de falar qualquer que tu não psicólogo, era. psicanalista Mas vai tu acabou falar. de falar que tu não era. Tu acabou de falar que tu não assistia sempre. Não. Eu falei que eu não assistia com a mesma proporção de hoje que as pessoas assistem, mas eu era viciado, porque eu consumia todos os dias. Ah, tá, então... Revendo Talvez eu não me falou, fiz né? entender. Tá, ok. Foi? Obrigada. Obrigado. Oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Prazer, meu nome é Maria Eduarda. E, sim, produção de conteúdo adulto é prostituição. É prostituição da mesma forma como o amigo deu o exemplo, a gente adapta a prostituição. A sociedade adapta a prostituição de acordo com os meios que ela tem disponível no momento. Até pouco tempo atrás, a internet não era tão disseminada, não era essa coisa da tela na nossa mão o dia inteiro. Hoje em dia é. Então, o que me pegou um pouco foi, por exemplo, o exemplo que você deu. Você comentou que, porque eu sempre fui muito sexualizada por terceiros desde muito jovem. Realmente, isso se mostra a realidade na vida de muitas pessoas, de muitas mulheres, inclusive. E isso é triste. Só que isso, na minha opinião, torna o seu trabalho mais grave ainda. Por quê? Porque você se torna parte daquilo que você aparentemente condenou em algum momento da sua vida. Mas aquilo sempre vai existir, né? Como eu falei, Sim. eu não tinha OnlyFans quando eu era menor de idade. Com certeza, sempre vai existir. Independente de eu querer me sexualizar ou não, eu sempre fui sexualizada. Sim. E, na verdade, eu sempre fui uma mulher que eu não uso roupas tão curtas, eu nunca fui uma mulher tão apelativa. Obviamente, hoje eu vim bem menina, né? Por causa do tema. Mas eu sou uma mulher bem, digamos que... sapatão, digamos. Mas o que acontece? Tudo bem. Sempre fui sexualizada. Sempre vai existir, ok, de fato, perversão sempre vai existir na sociedade. Sempre existiu assassinato, sempre existiu pederastia, sempre vai existir sexualização de pessoas que não queriam, a princípio, ser sexualizadas. Só que a partir do momento em que você passou pela experiência de ver como é esse cenário de hipersexualização, inclusive sendo jovem, possivelmente menor de idade, e quando você tem a oportunidade, você entra para um mercado que gera mais sexualização, a sua culpa aumenta. A sua culpa se potencializa, porque hoje, eu acho que, desculpa, não tenho nada contra a sua pessoa, não te conheço, e eu não estou aqui para dizer se você é culpada ou qual que é o seu nível de consciência com relação ao que você faz. Só que, a partir do momento em que você faz parte de um mercado, que é literalmente... Eu não sei como é o seu conteúdo, eu nunca consumi, mas o consenso é, você vende conteúdo adulto, você vende material seu praticando atos sexuais. Sim. Então, a partir do momento em que você faz isso, inclusive hoje, quando a gente tem esse acesso tão disseminado a tudo, como ele deu o exemplo, todo mundo tem o celular na mão o tempo inteiro. Eu nunca consumi o seu conteúdo, mas eu sei quem você é. E eu conheço adolescentes que sabem quem você é. Porque além de criadora de conteúdo adulto, eu também sou empresária e influencer, né? Exatamente, mas essa influência que você quer dar, você quer influenciar meninas, é justamente o que já foi dito. Você influencia pessoas a se sexualizarem de forma extrema em troca de dinheiro. E até a quantidade de dinheiro que você faz, e eu sei que não é pouca, a gente sabe que não é pouca, não justifica o que você faz. Mas aí o dono de um bar que vende bebida, ele também está influenciando as pessoas ao alcoolismo?
Não, porque o dono do bar não produz necessariamente aquilo. Você é o produto que você está Mas ele vendendo. tá vendendo o produto. É uma falsa equivalência, porque você é o produto. Você está intimamente conectada com aquilo. Tá, Você então- quer que as pessoas se viciem na pornografia para sua clientela aumentar. Você é diretamente beneficiada com o vício daquelas pessoas. A gente até pode entrar em uma outra discussão sobre se tem ou não que proibir o consumo de bebida alcoólica. Isso também é um debate muito grande. Existe um grupo muito grande de pessoas que são contra o consumo de bebida alcoólica e que acha que disso devia ser proibido. Mas se a gente for se manter, por exemplo, porque eu sei que isso vai ser uma outra pergunta mais pra frente, a questão do bar. Depois, quando chegar nessa pergunta, a gente pode se aprofundar. Mas se a gente for se manter no é prostituição? Sim. Se sim, qual é o problema? O problema é que não existe humanidade no que você faz. Não, a pessoa existe que muita humanidade no que eu faço. Não existe. Por que não existe? Porque a pessoa que consome o seu conteúdo te vê como um pedaço de carne no açougue, não te vê como mulher. Não me vê como mulher. Não. Primeiramente, me vê como mulher. Primeiramente, me vê como mulher. Eu sou muito respeitada por todos os meus assinantes, graças a Deus. Inclusive, ganhei um carro de um deles. E eu não sou tratada como um pedaço de carne. Inclusive, várias pessoas, e uma pessoa que está aqui, falou, que um dos moralistas que está aqui, né, mandou te amo na minha DM antes de estar aqui. Um de vocês foi lá no meu camarim me Ali, ó. cumprimentar. Ele não tá aqui. Mas um de vocês foi me cumprimentar, foi tirar foto comigo, foi falar comigo. Em nenhum momento eu nunca fui tratada como um pedaço de carne por ter um OnlyFans. Na verdade, eu sou super bem tratada por todos os homens que falam comigo. É que o que acontece? Você pode até discordar, porque foi? Foi. Beleza. Obrigada. Não é assim? Pode? Opa. Olá, tudo bom? Oi, tudo bom, Martina? Seguinte, eu vejo aqui que tem um certo rancor quando eu tô... Ai, desculpa, não tinha. O quê? Só o tempo. Agora foi. Eu vejo que tem um certo rancor contra a tua pessoa, eu sou bem mais calmo nesse ponto, tá? Se eu vejo que produção de conteúdo é prostituição, sim. Mas, amenizando pro teu lado, eu penso, é o meu pensamento, podem discordar todo mundo aqui, eu penso que a gente está numa era que absolutamente toda a rede social virou prostituição. Toda mulher que está oferecendo seu corpo no Instagram, fotinha de biquíni na praia, esperando o cara com o melhor potencial, seja para oferecer algo para ela, o que for, que está se oferecendo, ela está se prostituindo. Eu penso dessa forma. Mas é que dessa tem gente forma, que concorda comigo. Dessa Não, forma, tu abrange muita palavra. Daí, trabalhar também por dinheiro também é prostituição, porque tá abrangindo muito. Prostituição é o ato sexual, né? Não necessariamente o ato sexual, mas coisas relacionadas a sexo. O ponto era, eu concordo que o que você faz é um tipo de prostituição. Sim. Porém, eu amenizei falando que eu acho que quem faz menos, só mostrando o seu corpo em troca de uma retribuição que alguém possa dar, faz a mesma coisa. Beleza. Se é um problema, eu acho que nesse ponto eu não consigo entrar, porque o problema da prostituição, eu acho que é quando ela vai escalonando a ponto da pessoa perder o controle. E aí a pessoa tem que ter controle sobre o seu próprio vício. Né? Cheguei num ponto em que, puxa, estou chegando num ponto de perversão muito alto, vamos dar um tempo, vamos parar de olhar. Eu concordo exatamente contigo. Eu acho que qualquer... Oi. Eu vim aqui para amenizar, não vou bater. Pronto, consegui. Tudo bem, Bom, Martina? oi, tudo bom? Prazer, eu sou Tamis, é um prazer te conhecer. E você é muito mais bonita pessoalmente, viu? Você que é Parabéns. linda, obrigada. Vamos lá, você falou que os homens não te tratam como um objeto, como um pedaço de carne, porque uma pessoa mandou eu te amo na DM, né? Essa mesma pessoa, quando você entrou, falou assim pra mim, eu só tô aqui porque ela é gostosa. Então, é complicado, porque Mas os eu homens... tenho certeza que um homem que dá em cima de ti, ele só dá em cima de ti porque tu é gostosa. Também, não tô dizendo que tá errado, mas o que eu tô te mostrando é a sua leitura do porquê um homem me deu um carro, ou porque um homem falou que eu te amo, ele não me trata como um pedaço de carne, é errado. Porque a grande... eu posso... Não vou apontar aqui, mas quando você entrou, eu escutei pelo menos 3 comentários falando, vamos conseguir ver a bunda dela. Então, é complicado. E eu acho Olha isso a triste. hipocrisia. Não, eu acho... É hipócrita mesmo. Eu acho isso triste, porque eu também fui uma adolescente muito sexualizada. Também fui abusada na minha infância e tudo mais. E eu acho isso muito triste. E eu tô querendo te mostrar essa realidade. Quer dizer? Sobre ser um pedaço de carne, eu não concordo em diversos motivos, né? Mas o principal, eu acho que toda mulher é vista como um pedaço de carne. E eu tenho certeza que nenhum cara aí de casa vai querer ficar com uma mulher feia, ou que não acha tão bonita, tão gostosa, ou que acha gorda. Então, toda mulher é vista como um pedaço de carne. E o mais interessante é que quando a gente é um pedaço de carne e ainda é inteligente, a gente chama muito mais atenção.
E isso acaba gerando inveja em outras mulheres e é complicado. Mas toda mulher é vista como um pedaço de carne, sempre. E sempre vai ser assim, infelizmente. A minha segunda afirmação é: o consumo recreativo de pornografia independente não está necessariamente ligado ao vício. Meu Deus. Que isso? Eu já decidi vir agora porque acho que teve uma confusão, né? Ela falou que a mesma pessoa que falou eu te amo no ADM... Ele tá se expondo aqui, no eu não ADM, falei nomes nenhum. foi a mesma pessoa que falou que eu só vim aqui porque era gostosa. Eu falei que amo ela na DM, mas eu não fui a pessoa que falei que ela é gostosa. Foram duas, Martim? Duas pessoas? Acho que foram duas. Ah. Não, calma. Não. Mas o meu intuito aqui é mais emocional, no sentido, para voltar para o tema, né? Eu acredito que não necessariamente a pessoa precisa consumir a pornografia, né, recreativa ali. Tem outras maneiras que eu uso, por exemplo, eu uso através do sonho, né? Eu consigo me aliviar sonhando e eu não preciso assistir pornografia. E o tempo que eu assistia me fazia muito mal, entendeu? Vocês não estão deixando o cara falar, meu. Mas me fazia muito mal. Ele não formou uma frase? Oi, tudo bom? Tudo bom? Primeiramente, eu discordo porque não existe consumo saudável de pornografia. Isso não existe. Por que não existe? Porque é científico. A pornografia, ela vicia, e tanto que ela vicia tanto quanto a cocaína. Na verdade, não. A maioria das pessoas que assistem pornografia não se viciaram. Inclusive, não, a todo maioria mundo que tá das aqui... pessoas que assistem pornografia são viciadas, tanto que ela não assiste uma vez. Ela assiste várias vezes e ela fica dependente da pornografia. Tu já assistiu pornografia? Quando eu era adolescente, e assim, infelizmente. E tu ficou viciado? Na época que eu era adolescente, sim. E o que seria um vício pra ti? Um vício é quando você se torna dependente daquilo. A maioria das pessoas que consomem pornografia, eu sei que... você vê, a pornografia é algo tão complicado que eu posso dizer que a maioria dos homens, mais da metade dos homens, Sim. já tiveram em algum momento da vida vício com pornografia. Eu acredito que muitos aqui já tiveram, muitos ainda estão tentando enfrentar esse vício e muitos já conseguiram vencer. Mas a verdade é que a pornografia ela é tão nociva quanto a cocaína. Não, porque ela libera, não, ela não é, não causa nenhum... Ela prejudica o cérebro tanto Mas quanto ela é a um cocaína. vício psicológico, não é um vício que causa morte, não é um vício... mas é um vício emocional que vai acabar destruindo o seu mas aí cérebro. qualquer vício em qualquer mídia social, assim como uma pessoa viciada no TikTok, que provavelmente aqui todo mundo é, a pessoa ela perde o convívio social, ela fica viciada naquilo, ela depende do TikTok, sei lá, pra fazer cocô, porque é isso que a maioria das pessoas faz, eu tenho certeza que todo mundo aqui caga vendo TikTok, isso é um vício, é uma dependência. Mas a pornografia ela não é natural, ela causa essa dependência. Você Por quê? acha, vamos lá. Você acha que hoje em dia as pessoas estão mais inteligentes ou mais burras? Mais burras. Por quê? Antigamente não existia pornografia. Você tem vários filósofos e pessoas inteligentes. Você pode ver que depois começou a surgir a pornografia, as pessoas começaram a ficar mais burras. Ah, mas isso porque não faz sentido. Claro que faz sentido. Claro que começou não, a destruir porque o cérebro não foi a pornografia que fez a aniquilação dos filosóficos. Existem artigos que falam que a pornografia ela vai destruindo, a longo prazo, vai destruindo o cérebro. Tá, eu posso dar o meu exemplo. Beleza. Eu não falei nada. Ele não falou nada. Olá, tudo Oi. bem? Me chamo Arthur e eu acho que não tem uma dose segura de pornografia, assim como acho que também não tem nenhuma dose segura para outras drogas, né? Por mais que numa proporção mais pesada, ninguém vai falar que tem uma dose segura de crack, por exemplo. Tá, mas não tem como comparar a pornografia com drogas, porque a droga, ela mata, além de toda a questão social e gasto do governo com as pessoas passando mal no hospital. Não tem como comparar uma coisa com a outra. A pornografia, ela pode sim, é um vício. Eu não concordo com as pessoas serem viciadas em pornografias ou assistirem em excesso, mas ela é um vício comparado a uma pessoa que é viciada, sei lá, em jogar LOL. Ela passa o dia inteiro... Por que não? Vamos lá. Para cada um viciado em crack, a gente consegue contar infinitos viciados em pornografia. Mas não tem como comparar viciado em pornografia com droga. Não, São com vícios certeza. totalmente diferentes. O vício é menos prejudicial, mas a gente não pode ignorar a gravidade dele. Ele é uma bomba de dopamina que deixa as pessoas mais... Qualquer videogame é uma bomba de dopamina. Sim, mas não é do mesmo nível químico que vai ter comparação com... É o mesmo nível químico. Não É dopamina. É dopamina. A pessoa está sendo estimulada da mesma forma em qualquer videogame, em qualquer meio social do celular. É a mesma questão.
pessoa, ela tá recebendo aquela dopamina, ela tá recebendo a informação o tempo inteiro. E eu concordo, como eu tô falando, não sou a favor de pessoas viciadas em pornografia. Mas bater uma punhetinha de vez em quando, dar uma gozadinha, é bom, todo mundo merece. Entendeu? Eu não acho. Comparar Não, o as vício pessoas não podem gozar. Não, eu não acho que as pessoas deveriam dar a porta de entrada para um vício que vai prejudicar a vida delas. E a gente normaliza um pouco essa situação, tipo, é só isso, é só isso. Mas é um vício que todo mundo pratica. Não, uma pessoa que assiste, sei lá, uma vez por semana um pornô, não tem nada demais nisso, gente. Ainda mais de uma criadora independente. Eu tenho certeza que tu bate punheta uma vez por semana. Não, eu não faço Bate mais isso sim. e eu Tu é lutei casado? muito pra parar. Não, eu não sou casado, eu estou num relacionamento sério. E, tá da igreja? Tá bom, vamos lá. Você acha que se pegar qualquer homem que é viciado em pornografia, o que categoriza um vício? É uma coisa que a pessoa não consegue parar a viver sem. Se você pegar um cara que é viciado em pornografia e falar, amanhã, semana que vem você não consegue fazer isso, você acha que a pessoa consegue? Ok, mas a pauta é que a pornografia independente, o vício dela, né? Até esqueci como é que é a pauta, peraí. Mas você está dando porta de entrada para a pessoa provavelmente viciar nisso. Não, eu não estou dando a porta de entrada para ninguém viciar nisso. Porque eu estou produzindo meu conteúdo e cabe à pessoa escolher o quanto que ela assiste ou não, né? Como eu falei dos jogos, a pessoa ela escolhe passar o dia inteiro jogando LOL, é a pessoa que escolhe, não é o jogo. Eu não estou obrigando ninguém a assistir pornô o dia inteiro, a pessoa que escolheu aquilo. Mas é óbvio que tem o vício, não concordo com as pessoas serem viciadas, mas eu acho que entra nessa questão. E a produção independente, vamos supor, o meu perfil, eu não posto vídeo todo dia, às vezes são coisas mais leves, então o cara ele não tem um estímulo todo dia, pelo menos no meu perfil, sabe? Realmente no seu perfil pode no seu caso. Ai, tô perdendo tempero. Olá. Tudo bem, Martina? Tudo Me chamo bom? Felipe. Prazer, Felipe. Eu tenho 29 anos, eu sou casado, pai de família. Legal. Tenho 3 filhos. E eu esqueci a pauta, mas entrando nesse assunto, eu vi sua história que você, se eu não me engano, não teve o seu pai presente, Sim. né? E assim, a pornografia a gente sabe que ela afeta o homem, né? Principalmente, né? Claro que Afeta tem os dois, mulheres. né? E como que você enxerga essa questão? Porque, por exemplo, o homem ele começa com vício na pornografia, mas depois ele pode partir para traição, ele pode partir para uma prostituta. Mas uma o cara, prostituta se real, ele né, trair ou se ele assiste pornografia e não tá de acordo dentro do relacionamento dele, o problema não é a prostituição, o problema é o cara que não tem moral, que não tem critério de saber o que é errado e é certo dentro do relacionamento dele. Não é a pornografia que estraga um casamento, né? Eu entendo, mas você não assim, você não pensa que o teu conteúdo ele pode ser uma porta de entrada para incentivar a pessoa a, de repente, mostrar o mau caráter que ela já é, entende? Não. É igual, por exemplo, vamos supor, um pedófilo, ele tá ali perto de uma criança. Aí a você criança não sabe... que é a porta de entrada pro estuprador? Não, mas não assim, faz nenhum sentido. um cara que vive isolado e ele vai... Aí ele vê uma criança e a criança é culpada? Não que a criança seja Então culpada. por que eu sou culpada? Tudo bem? Tudo bom? Eu sou o Gabriel Piauí, sou professor e defensor das crianças. É o seguinte, eu queria entender o porquê que você acha que pode ser benéfico. Ok. Pode ser benéfico porque, vamos supor, um relacionamento que tá ali xoxo. O casal pode assistir pornografia independente pra deixar o relacionamento mais quente, saber o que gosta. Você acha saudável? Sim, se não for em excesso, eu acho que é saudável, uma vez por semana, alguma coisa do tipo. Sabe o que eu acho? Eu acho que a sua concepção em relação ao mundo é uma das concepções mais distorcidas que eu vi e eu me preocupo muito com isso. Por quê? Porque você engloba todo mundo, você tem tantas certezas infundadas, todo mundo vê, todo mundo faz. Foi o que eu vi, tá? Não. O que você está me descrevendo é um casal completamente doente. E o fato de você achar que isso é bom, é saudável, mostra o quanto você também é doente. Não, isso mostra, isso é moralismo da tua parte. Não, é moralismo sim. Sim. E aqui eu vou falar uma coisa pra você. Fala. Não tem falso moralismo. Esse é o moralismo real. É como as coisas devem ser, cada coisa em seu lugar. Mas tu vamos botar coisas tá falando claras. que eu tô dando a minha opinião do que eu acho. as E tu claras. tá falando as coisas que tu acha. Não é acho. É o eu que falo tu acha. fatos. Você tem fundamentos, você tem opiniões infundadas. Você tem opinião a respeito das práticas de todo mundo aqui. Só que você se fundamentou em quê pra falar isso? Eu me fundamento na regra da vida, meu amor. E eu me fundamento na regra da minha vida Não, e na vida dos a outros que eu sua convivo. vida é distorcida. Você é uma pessoa completamente distorcida. Você tem 22 anos e você tem um histórico sexual que dá, sei lá, tipo, mano, dá inveja na
Sabe primeira quantos homens eu já prostituta do mundo. transei? Sabe com quantos homens eu já faço transei? ideia. E eu Então não faço cala ideia. sua boca. Não. Tu tá falando merda. Mas Eu aqui já é um não- debate. Você quer querendo me calar no debate? Quero te é calar porque tu tá justamente o falando controle merda. da ideia. Tu tá falando merda. A puta ficou puta? Não, a puta não ficou Então, puta. então pronto. Então deixa eu Tu te tá falar. falando merda. Não, tu tá, não estou, tu tá não falando merda. estou, Tu não é um estou, homem que quer não falar estou. alto comigo, que quer subir aqui e falar merda. Eu sou um homem que estou debatendo Quer com uma mulher. desaparecer Essa é a falando minha, alto e essa é a grosso, minha, é essa é a maneira como eu falo Mas com tu qualquer tá- pessoa que fala um absurdo na minha frente. Mas Você tu tá está entendendo? falando absurdos pra mim. Tem pessoa que precisa de terapia. Você? Tudo bem, Martim? E aí? Beleza? Tudo bem? Tá com gravando cabelo, já, tá com cabelo. Coloquei cabelinho, tá crescendo. Então, me chamo Miguel, eu era do Redcast, inclusive. Um salve aí pra rapaziada, valeu. Tem o meu canal também, Atitude Avançada, segue lá. A sua premissa, ela já começa equivocada, que você disse, né, que o consumo de pornografia pode ser saudável. E o que mais que você E falou? não está ligado ao vício. Não necessariamente está ligado ao vício. Então, quer dizer que não é uma regra ele estar ligado ao vício. Quer dizer que também que não é uma regra ele poder viciar. Então, pode ser as duas coisas. Sim, como Você qualquer pode se coisa viciar. na vida. Sim, então você já está dizendo que na sua premissa é possível se viciar até no consumo saudável. Ele não está necessariamente Então não, é ligado uma, ao vício. então não é necessário que vai viciar. Há margem para viciar, inclusive Sim. no consumo saudável. Sim. A sua premissa já diz que é possível se viciar, inclusive pelo consumo saudável. Mas eu não tô falando que não vicia. A pauta é que não está necessariamente ligado ao vício. Ou seja, ele Ponto. pode não viciar o consumo saudável. Pode não viciar E ele pode viciar. viciar. Então é Exatamente. isso. Porque o O que saudável. trata o E como que vício... você garante que a pessoa vai consumir de maneira saudável? Você não está acompanhando para saber. Eu não garanto nada, porque eu não tô na cabecinha dos outros. Mas cabe a si próprio, como um adulto, a saber o que é certo e o que é errado. Aí, Então, como mas todas aí- as outras coisas na vida entram Sim, nisso. isso é legal, mas assim, você está falando sobre certo e errado. Por que você quer moralizar o consumo saudável da prostituição? Você critica o moralismo, chama de moralista quem é contra, mas você está tentando moralizar a prostituição, tentando moralizar o consumo, tentando dizer é saudável. Mas eu Você não tô quer moralizar tentando, o eu não tô consumo. tentando moralizar É mais uma nada. hipocrisia. Eu Então não tô a afirmando sua nada aqui. premissa já é contraditória, É. porque você nela mesma já deixa aberto que pode viciar o consumo saudável, inclusive. Não. Pela sua lógica. O consumo, que já refuta a sua que premissa. seria o consumo saudável, tá? Só para esclarecer aqui. Consumo saudável é o que eu tenho e o que eu já vi, já estudei sobre para vir aqui falar sobre isso também. De uma pessoa que assiste de vez em quando, como eu falei ali, para bater uma punheta, para melhorar o relacionamento, ou até para descobrir, sei lá, uma coisa específica que ela gosta, um fetiche específico. Aí tá o consumo, beleza, saudável. Isso seria um consumo saudável. A pessoa que assiste todo dia realmente é um abuso, é um excesso, né? É um vício, e eu não concordo. Mas você acha que a pessoa que começou a se viciar, ela não começou por um consumo saudável? O início para você se tornar um vício, você vai passar para o que é saudável. Sim, o mas consumo aí- saudável vai gerar o vício. Não Mas- existe assim, não. Eu vou começar a ver pornografia, vou ver o vídeo da Martina porque eu quero bater todo dia, toda hora. Eu quero ser um viciado. Não, você não quer isso. Todo mundo consome saudável. Todo mundo que vicia mas começou isso pelo tá saudável. ligado à questão psicológica da Sim, pessoa e todo entrar mundo que naquele vicia vício. começou pelo saudável. Então, quase que necessariamente mas- ela vai levar ao vício. E muito maior probabilidade. Mas aí, todo mundo que fuma maconha, que fumou uma vez ali, não é viciado. A pessoa fuma uma maconha Mas às ela vezes, pode. fuma Não, um mas a cigarrinho. discussão é se pode se viciar ou não. E essa Pode pessoa se viciar, pode se a viciar pessoa também. pode se viciar, mas o vício ele tá ligado a causas psicológicas E outra sociais. coisa, a gente sabe que todas essas coisas, elas não são tipo assim, porra, vou fazer uma dieta, algo saudável, que nem bebida. Pra que você quer fazer propaganda de bater punheta, velho? Pra que você quer fazer propaganda de fumar maconha? O que Porque você vai eu sou a ganhar na sua vida empresa, com eu isso? sou a empresa que faz isso, no caso. Sim, você não cria o vício. Não. Mas você alimenta. Eu crio Isso o é uma produto, questão de assim lógica. como uma pessoa que produz bebida e cigarro é o produto e a pessoa tem que fazer marketing daquilo pra vender. Você vende conteúdo adulto, certo? Sim. Algum viciado, pelo menos, te assiste, você concorda? Vamos concordar? Provavelmente. Tem milhares, provavelmente. Você está alimentando o vício dele, sim ou não? Seja sincero. Mas Pela lógica, algum pela lógica. viciado em bebida alcoólica Não, também mas responda a minha bebe. pergunta primeiro, você não respondeu. Tem um viciado que assiste seu conteúdo. Você está dando conteúdo para ele. Você não criou o vício dele, vamos supor. Ele se viciou assistindo a Kineshan, que é outra. Sim. E ele assiste seu vídeo. Você está alimentando o vício dele? Tô. Então respondeu. Ótimo. Sim. É isso que eu queria falar. Pode voltar. Só terminando aí, porque eles usam uma tática de debate. Mas eu sim estou alimentando o vício na pornografia, porque eu produzo o conteúdo. Mas a pessoa ser viciada é qualquer coisa na vida. Como eu falei, a pessoa ela pode ser viciada no TikTok, sei lá, viciada em doce. Mas cabe a pessoa escolher se ela vai continuar fazendo aquilo ou não, né? Eu assisto pornô, mas eu não assisto pornô todos os dias. Por que tem que ser uma regra que a pessoa vai assistir pornô uma vez, vai bater uma punhetinha uma vez e vai ficar viciada?
Oi. Tudo bom? Eu sou Renan Lisboa. Só para a gente entender, quando se fala de vício, vício é um hábito que causa prejuízo para quem está comprometido com aquilo. Sim. E o sistema de recompensas do cérebro, que passa pelo núcleo accumbens, passa por toda uma neurobiologia, é o mesmo das drogas que foi falado aqui anteriormente. Sim, existem estudos que mostram, através de radiografia, através de neurologistas provando que o cérebro de um dependente químico e um cérebro de um usuário muito frequente, ou seja, viciado de pornografia, é basicamente o mesmo. Então, se gerou um estímulo, teve um gatilho, esse gatilho trouxe uma resposta, essa resposta foi para buscar uma recompensa. Se isso acontece de maneira desenfreada, é um vício. E qual que é o problema do homem ou da mulher, eventualmente, ser viciado em pornografia? Ele passa a buscar aquela motivação que ele teria para trabalhar, para fazer qualquer outra coisa, ele já busca o prazer ali naquilo que ele está assistindo. Sim, eu super concordo Ou seja, com isso. deu o exemplo aqui da bebida. Até o bar, que eu não compactuo, ele estimula um social, onde as pessoas se conhecem. A pornografia estimula a solidão. E você, agora eu estou falando assim, sem te julgar, você, enquanto uma produtora, você também acaba sendo uma vítima. A gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo e 29% dos produtores de pornografia no mundo já atentaram contra a sua própria vida. Sim. Você tem 22 anos, me chocou saber a sua idade. Eu pensei que você fosse um pouco mais velha. O cérebro, ele chega na maturidade aos 25 anos de idade. Sim. Existe uma chance significativa de você se arrepender. Sobre esse tema do suicídio, infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia já pensou em se matar, e isso é muito triste, e não necessariamente está ligado à minha profissão ou a ser criadora de conteúdo adulto. É triste isso, mas, infelizmente, é uma realidade. E outra coisa, todo mundo que trabalha com mídias sociais, seja, sei lá, um ator, uma pessoa que tem contato com o público, com haters, ela sofre o tempo inteiro as pessoas julgando ela. E aquilo é muito difícil. Se a pessoa não tem psicológico, infelizmente, ela acaba tentando contra a própria vida, né? Mas eu acho que todo mundo aqui, se colocasse no lugar de, tipo assim, ter o tempo inteiro alguém te julgando, te chamando de feia ou coisas do tipo, iria se sentir mal também. Mas é a realidade. Minha terceira pauta é que as criadoras de conteúdo adulto são empreendedoras e influenciadoras digitais. Tudo bem, Martina? Prazer. Tudo bom? Prazer. Meu nome é Nick. Martina, quando você fala sobre ser influenciadora digital, uma influenciadora, ela realmente forma a mentalidade nas pessoas, né? Influencia a tradução da palavra. Você acaba formando. Tem a ver com formar, mostrar que seu caminho é correto, seu caminho é certo. Como se aquilo fosse bom, tipo, ser uma inspiração na vida de alguém. Isso que é influenciar. Não, a tradução... O literal do influenciador é a pessoa que influencia, ponto. Não interessa se é bom ou ruim. O tanto que tem diversos influenciadores gigantes no Brasil que são, sei lá, de cassino, de aposta, de rifa. Exato. Então, são influenciadores iguais. Então, assim, mas a gente vê que a pornografia hoje, quem é produtor de pornografia, é um trabalho hoje nocivo, que faz mais mal do que bem. Por quê? Né? Traz mais malefício do que benefício. Então, a gente estava falando no tema passado, né, que ele é saudável. Saudável tem a ver com produzir saúde. Eu não vejo que a pornografia produz saúde, porque dentro dos estudos, ele produz mais doenças do que benefício. Depressão, ansiedade, solidão, suicídio, como outros problemas que são causados. E aí da disfunção também, um exemplo, impotência sexual, que já foi testado e comprovado que quem pratica o ato da masturbação por meio da pornografia, ele acaba tendo uma impotência sexual e não tendo mais relação com sua própria esposa, porque ele só consegue finalizar na sua própria mão. Então, se torna um vício. Mas, então, como eu falei, de forma saudável, não tem nenhum problema. Então vamos pensar que o traficante, ele é um cara que influencia também. Então a droga, ela pode ser saudável ou recreativa. Mas não tem como comparar o que eu faço com o traficante. Tem, porque ele vai exercer prazer em alguma área da nossa vida. A droga, ela exerce prazer. Então, já fumou maconha? Já usou cocaína, alguma coisa do tipo? Não. Eu já usei. E eu sei que isso produz, cara. Produz muito prazer na pessoa. Legal. Produz algo e gera um vício. Tá bom. Eu já fui viciada em pornografia também. Okay. E realmente, ela gera uma dopamina, ela gera várias coisas. Você tem uma constância e aquilo fica na tua mente.
mente, cara. Você vai dormir com aquele pensamento Sim, e tudo. sim. Essa é a questão da influenciar. E outra, quando você fala que é empreendedor, eu acho que você não entendeu sobre a palavra. Não? Porque empreendedor tem a ver com produzir um bem para a sociedade. Não. Então, ele tem a ver com os benefícios também de produção. Porque senão eu posso falar que o traficante ele é um grande empreendedor. Tá. Porque receber dinheiro não tem a ver com Mas empreendedorismo. não tem como comparar o traficante, quem vende droga, com a pornografia ou eu, né, que produzo conteúdo adulto. Primeiramente porque o tráfico mata, o tráfico ele é uma questão social do A tipo... pornografia destrói famílias. Não, A não é quem pornografia destrói a também família. acaba A família trazendo é suicídio. destruída pelo homem que trai a família. A pornografia traz doenças, faz um monte de Não, coisa, cara. o homem... Traz problemas... Quem destrói a família é o homem, ponto. O que ele faz, ele vai trair a mulher. Seja assistindo pornografia com outra mulher, quem destrói a família é o homem, não a pornografia. Então, mas você quer que, como influenciadora, você quer que outras pessoas, meninas, como você falou, né, tipo, sem pai ou com algum problema na vida ou foram abusadas, sigam o mesmo caminho que você? Não, eu quero que elas tenham a liberdade de Então- escolher o que é melhor pra elas. Então, assim, quando você se mostra como se isso fosse bom, você está sendo incoerente. Porque, assim, por que eu vou influenciar alguém se eu sei que isso não presta? Tipo, não seria bom. Presta e é bom. Na minha moralidade, Então, nas coisas o que justo eu seria acredito. que todo mundo fosse. Mas se todo mundo quiser ser, não tem nenhum problema. Mas as pessoas não são porque é difícil. E quando eu afirmo que criadora de conteúdo adulto é empreendedora, é porque a gente tem CNPJ, a gente paga imposto e muito imposto, a gente tem uma empresa, a gente tem advogado. Tudo isso cabe ao empreendedor. Um traficante, ele não tem advogado, ele não paga imposto, ele não tem o CNPJ. Nós temos. Entendi. Primeira pessoa com calma. Vou lá. Tudo bem, Martina? Eu sou católico, tradicionalista e sou um entusiasta da virtude da pureza. E sobre a sua alegação, onde não haveria um benefício em você fazer o conteúdo que você faz, eu discordo completamente. E eu sei que você vai concordar comigo, porque eu só te peço uma coisa, sinceridade para responder minha pergunta. Martina, você entende que seu conteúdo colabora para a sexualização, a adultização das crianças? Meu conteúdo não colabora com isso. Não colabora? Não. Então você acredita que uma criança, quando ela está andando na rua e vê um cartaz preso no poste escrito "Quer me ver nua", com uma foto de você seminua, ou uma criança que está indo receber um trabalho de caridade seu e vê uma foto de você seminua no carro, escrito "Quer me ver nua", ou um outdoor, isso não sexualiza ela? Tá. A criança? Primeiro que a questão das ações, eu nunca nunca fiquei pelada perto de nenhuma criança e nunca teve nada disso em nenhuma das ações do Quero Me Ver Pelada, etc. e tal. O outdoor e os lambi-lambis, eles foram colocados na minha cidade e ficaram expostos. E sim, eu me arrependo da palavra que eu decidi colocar pelada. O que impede uma no criança outdoor. de ver o outdoor? Nada, Nada mas impede não a tinha criança de nada ver. no outdoor. Então, eu não não estava tinha- pelado no outdoor. O que estava escrito no outdoor? Quero me ver pelada. E uma criança vê isso. Você acha que isso Ok. não contribui para a adultização e sexualização Mas da a criança, ela tem Responde, acesso ao celular. Eu estou respondendo, tu não Certo. está deixando eu responder. A criança, ela tem acesso ao celular e a qualquer mídia social que vai ter coisas bem piores do que somente a palavra pelada. Eu não estava pelado no outdoor, o QR Code não levava para nenhuma base de conteúdo adulto, era para o meu Instagram. Então, E realmente. seu Instagram tem o quê? Pode entrar agora no meu Instagram, não tem nada? Não tem nenhuma foto de você sexualizada ou que contribua para a adultização das crianças? Não. Além disso, Martina, você eu pode... não posto nada sexualizado. Pessoal no da meu casa aí pode pesquisar o Instagram dela e ver ali que está muito bem o que as crianças podem ver. Qual é o empecilho de uma criança de consumir o seu conteúdo? Todo, a criança não Me deve. cite um. Primeiramente, a criança Me não cite deve um. nem ter nem seu celular. E essa é a né? realidade do Brasil? Tem criança que joga no Infelizmente, tigrinho. Pode não jogar no tigrinho? Mas Não aí tem. o E as problema é crianças dos jogam. pais, não meu. Eu não E posso você- controlar as E crianças. você sabendo dessa realidade, você mesmo assim coloca conteúdo, você tendo sofrido o que você sofreu quando era criança, com 14 anos sendo sexualizada. Mas a Olha nos meus culpa, olhos, fale pra mim. Seja a sincera. culpa, quando eu era criança, não foi minha, não foi das pessoas Não que eram foi sua, prostitutas, não eram foi do, sua. do cara. Era do cara. E o seu conteúdo estimula para que pessoas como essa deem vazão a esses vícios Não. horríveis. E crianças cresçam com esse pensamento de que é normal você olhar para um outdoor e ver, quer me ver pelada? Sim, sim. Não, mas como eu isso falei, não é a adultização das crianças? Não, porque eu não tô adultizando criança nenhuma, tu não Como sabe não? o significado da palavra. Como que as crianças... A adultização de criança é quando tu pega uma criança e coloca ela como se fosse uma adulta. Aí você expõe ela a conteúdo sexual, não é? Mas eu não me expus criança nenhuma a conteúdo Mas sexual. você sabe o risco que isso tem e mesmo assim você faz. Se você Que tivesse risco? um produto, o risco da criança, de uma criança poder consumir seu conteúdo, você acha que nunca nenhuma criança viu você pelado? Mas Você tem toda certeza? criança, infelizmente, já Responde. teve acesso. Você acha que Eu uma estou criança nunca respondendo, viu? tu não tá deixando eu Uma responder. criança nunca viu você pelada? Você tem certeza disso? Provavelmente já, assim E como uma você mesmo criança assim já continua- viu, mas tu não tá deixando eu Você mesmo responder, assim meu amor. continua postando.
Responda. Qualquer criança que tem acesso deliberado ao celular, ela vai ver pornografia, independente de ser minha ou de outra pessoa. E a pornografia ela já existe Você há acha isso muito correto? tempo. Eu não acho correto. Então por que você publica e estimula isso? Mas quem tem que ter controle do celular não sou eu, é os pais da criança Concordo. que não estão nem aí. Eu concordo Na com você. verdade, Mas se isso não acontece, por que você ainda faz? Só para concluir, né, a pauta, as crianças, elas não têm que ter acesso à pornografia e isso cabe aos pais a controlarem o que elas acessam. O que acontece muito é que moralistas, né, não querem falar sobre sexo, não querem falar sobre esse assunto e acaba que as crianças só têm um norte de informação, a internet. Quando o pai está em casa e não quer falar sobre sexo, sobre pornografia, a criança vai pegar o celular, vai pesquisar e vai acabar se informando onde não deveria. Infelizmente, essa é a realidade e eu não tenho controle sobre ela. A única coisa que eu posso fazer é não dar acesso a crianças ao meu conteúdo, e isso eu já faço. Pessoal, é o seguinte, ó, a gente vai começar a cortar. Infelizmente, o pessoal está fugindo muito do tema. Olá, Martina. Oi, tudo bom? Bom, prazer. Prazer. Vinícius. Então, você fala que é empresária e também é influencer. Essa parte de empresária, eu discordo muito sobre essa parte de ser conteúdo adulto. Por quê? Porque você é empresária na parte de que você vende, tipo, aquele doce que você está vendendo. Não é necessariamente da parte do conteúdo adulto. É uma vibe que você pegou do conteúdo adulto para jogar no Na verdade, eu sou empresária, a minha empresa que eu tenho, ela é audiovisual. Uhum. Então, é todo o conteúdo para mídias digitais que eu faço, inclusive o conteúdo adulto, que é um conteúdo de Sim, mídia, é um né? audiovisual, mas não é do audiovisual chocolate. Dentro de outra plataforma que é outra coisa. Não tem nada a ver com ser empreendedora dessa parte. Mas não faz nenhum sentido. Não, o CNPJ é audiovisual. O que é audiovisual? É coisas de áudio e visuais. Sim, exatamente. Mas Independente não na parte do gênero. Conteúdo. Mas o conteúdo você não vem dentro dessa parte de audiovisual. E outra, sobre isso que tu falou, eu sou empresária porque eu pago imposto. Sim, eu pago sim, imposto você tem e o eu CNPJ tenho aberto toda dentro do a seu CPF. questão da empresa, Sim, Martina. Concordo. Essa parte da Martina eu concordo, mas só que eu discordo dessa parte. Martina, meu nome é Ian Guerra e o pessoal fugiu um pouco do tema, mas eu queria falar na questão da influenciadora. Então, se você é ou não influenciadora, eu não sei. Eu sei que o fato é que você influencia realmente pessoas. Sim, então tu Não- respondeu a minha afirmação. Que Exatamente. criadora de conteúdo também é influenciadora, ponto. Ponto. Se é boa ou ruim, não é essa a pauta. Ok. A questão que a gente quer discutir aqui, se é bom ou ruim, não sei, porque seus valores morais podem destoar da galera aqui. Só quero entender que a partir do momento que você tem esse discurso, que você ganha milhões e tal, que você é uma pessoa próspera, na cabeça de meninas que, por exemplo, vivem no interior do Mato Grosso, que decidem abrir um OnlyFans, e nesse OnlyFans elas não conseguem um lucro, e depois tem seu corpo exposto na cidade, no seu convívio social, e tem a vida praticamente acabada, como que fica a tua cabeça em relação a isso? A minha cabeça fica bem tranquila, porque, na verdade, esse estudo que ele existe sobre o OnlyFans, falando que a maioria das criadoras ganha, se eu não me engano, 100, 300 dólares, alguma coisa assim. Um terço das influenciadoras, esse estudo. elas recebem 1% das influenciadoras recebem um terço de tudo. Esse estudo. Mas esse estudo, ele é básico, feito nas contas do OnlyFans. Eles pegaram totalidade das contas e o faturamento ali e separaram, né, para as criadoras e viram que pouquíssimas criadoras ganhavam muito e muitas ganhavam pouco. E por que disso? Existem diversas contas no OnlyFans que elas não são usadas e não ganham R$1. E elas entraram nesse cálculo. Existem estudos, não no Brasil, que falam sobre o webcamming, que também é o serviço de chat, né? Que também são criadoras de conteúdo adulto, e todas essas pessoas que fazem webcamming, elas ganham mais que um salário mínimo. Essas webcammings já têm o trabalho em casa, né, o home office. Sim. Então, quando eu comecei, que eu era uma pessoa que morava lá longe, uma menininha inocente, o webcamming mudou a minha vida. Eu acho que isso que você falou tem sentido realmente, pode ter um viés numerológico aí, mas a questão é que eu acho que você, com a força e influência que você tem, você pode hoje ter um discurso muito mais produtivo para a sociedade, Sim. em vez de manter, entendeu? Valeu, obrigado. Obrigada. Eu sempre falo em todos os meus canais sobre as partes ruins de ser criadora de conteúdo adulto e, na verdade, quando eu comecei a criar conteúdo adulto e comecei a viralizar no TikTok, era sobre isso meu perfil. Na verdade, meu perfil era direcionado a meninas que queriam trabalhar com isso. E eu sempre falo das partes negativas e existem as partes positivas, como qualquer trabalho, e também quando tu é influenciador, tem muito isso. É um trabalho fora do comum, é um trabalho fora do que as pessoas estão acostumadas e tem um lado bom e o lado ruim. É óbvio que eu não quero que uma menininha que está começando a vida vire criadora de conteúdo adulto, mas é apaixonante a pessoa ver aquilo. Assim como é apaixonante descobrir que uma pessoa que é influenciadora de moda ganha milhões de reais. É a mesma linha.
Bom, realmente você é uma empreendedora, essa parte você esclareceu, você tem CNPJ, etc. A moralidade daquilo que você empreende, a gente também é óbvio que a gente discorda. Se você é uma influenciadora, de fato, você é uma influenciadora. Como você disse, para o bem ou para o mal, não existe ponto positivo na influência que você exerce na sociedade. Simplesmente não existe nenhum ponto positivo. Os pontos negativos, entretanto, a gente pode passar o dia inteiro pontuando. Sim, eles são assim porque tu não concorda por causa das coisas que tu acredita, Não, né? é por causa do impacto que pessoas como você geram na sociedade. Quais impactos? Pessoas como você... Vamos supor, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Todo mundo aqui falou, a maioria das pessoas aqui são homens e todo mundo aqui está falando sobre o impacto que o vício em pornografia pode causar no casamento de um homem. Então, a gente pode colocar na conta da pornografia diversos divórcios, inclusive tem um monte de denúncia por aí sobre isso, qualquer pesquisa você encontra. Ok. A hipersexualização da sociedade para a qual você contribui aumenta o número de divórcios, aumenta o número de promiscuidade, aumenta o número de irresponsabilidade sexual, inclusive aumenta o número de maternidades solteiras. As meninas que crescem em lares com mães solteiras, se você for ver a maioria absoluta das meninas que trabalham com criação de conteúdo, não tem relação nenhuma com o pai ou tem péssimas relações com o pai. A gente cai numa reação em cadeia, a gente cai no efeito dominó. A sua prática, o seu trabalho, a sua prostituição colabora ativamente para a decadência da sociedade, sexualmente, moralmente, familiarmente, de todas as formas. Não existe nenhuma influência boa naquilo que você faz. Nada. Tá bom. Eu discordo em alguns motivos, porque, principalmente, a minha vida mudou, né? E a vida de todas as criadoras de conteúdo, na sua maioria, que começaram porque não tinham dinheiro, mudou. A que custo? A custo de dinheiro, ok. A custo de dinheiro, ok, exatamente. Um traficante também faz muito dinheiro com a droga que ele vende. Sim, mas é que eu não tô acabando com a vida de ninguém, eu não tô matando ninguém. Você tá? Não, quem tá acabando você é não o tá cara... matando ninguém, mas você acaba com a vida de muita gente. Não, quem tá... As pessoas que você precisa que se viciem no seu conteúdo para continuar consumindo, têm as vidas severamente afetadas pelo conteúdo que você produz. Os casamentos que ruem por causa de um vício em pornografia, da mesma forma que ruem por causa de um vício em droga. Mas eu não sou Tudo culpada bem, então por o traficante também não é culpado mas pelo não, vício em droga. Novamente, como eu já falei várias vezes aqui, não tem como comparar você tem que comparar com o dono de bar, eu não posso comparar com o traficante? Não, porque Não? vender drogas é crime e, como eu falei, toda a questão da empresa. E atentado ao pudor é crime e prostituição também devia ser. Atentado ao pudor... Devia ser crime. Você Por que postar um deveria ser outdoor crime? seminu escrito quer me ver pelada, devia ser Mas eu não considerado estava atentado ao seminua. pudor. Eu não estava Devia ser seminua. considerado atentado ao pudor. Tá bom, daí isso cabe a questões legais de que ser processada e É que o que eu etc. percebo é que aqui você passa muito tempo tentando justificar o seu erro com o erro dos outros. O casamento, as relações sociais, elas não acabam porque existe uma hipersexualização e as produtoras de conteúdo glorificam a promiscuidade. Não, acaba porque o viciado deu mancada, porque isso e aquilo, porque um cara largou a família. Você, pra justificar o seu erro, você usa o erro dos outros. Mas eu não tô justificando o meu erro. Eu não tô justificando o meu erro. Você continua produzindo eu não conteúdo estou que errada. é nocivo pra Eu não sociedade. estou errada Você e eu é não nociva estou. pra sociedade. Eu não sou nociva pra sociedade. Olha Você bem é? pra mim, eu sou nociva pra sociedade. Sim. Eu sou Bastante, nociva. Por quê? bastante nociva. Por causa de todos os adolescentes que consomem o conteúdo pornográfico que você faz e você sabe que consomem. Por causa de todos os casamentos que são fragilizados por causa da cultura hipersexualizada na sociedade moderna. Tudo isso é impactado. A queda Mas na isso- taxa de natalidade, a queda na taxa de matrimônio, o aumento na taxa de A divórcio. taxa tudo de isso- natalidade, tudo ela não é- isso não tem dá a pra ver falar com a contigo. hipersexualização da sociedade para a qual você contribui. Ok, tá bom. Próximo. Você segurou na mão, eu tô aqui pra falar. De novo, Martina, eu acho que você está muito moralista. Não é possível. Eu tô muito Você é a moralista. Madre Teresa de Calcutá, desse jeito. Sim. Você já começou dizendo na sua frase o que você é exatamente. Pela lógica, no O quê? início. Criadora de conteúdo adulto. Ponto. Sim. E depois você fala, mas eu sou empreendedor. Você quer ser vista, você quer moralizar mais a atividade que você faz. Você já significou o que você faz aqui. Criadora de conteúdo adulto. Tá, Que a gente definiu mas como... toda criadora de conteúdo adulto, ela é empreendedora. Não Porque necessariamente, ela nem precisa- todas têm CNPJ. Inclusive, acredito que a maioria é só é- pessoa física. Ok, mas ela Não são precisa, empresárias. ela precisa fazer o trabalho dela se movimentar, ela precisa fazer um marketing, ela Não, precisa responder ela aos precisa ficar clientes. nua. Vamos pro Não, cerne se da fosse questão. tão fácil assim, toda criadora de conteúdo era milionária. Por que não, não mas é? você está fazendo muito salto lógico. Você está dizendo que Não. você falou que elas são empresárias, agora você está plano para milionárias. A Maria não é. Mas é o que eu tô te falando assim, ó. Toda A criadora de conteúdo adulto é empresária. Não. Ela tem que fazer o quê para fazer? Você falou que ela tem que responder clientes. Qual que é o cerne do que você faz? É uma tentativa de moralizar a sua atividade. Não. Você é muito moralista. Toda criadora de conteúdo é, É isso que acontece. empresária. Você- e a vocês querem explicação distorcer. disso é porque é uma empresa, ponto. Isso é uma má fé intelectual que você está fazendo. Não. É uma distorção. Não. Tu Sabe tá por quê? tentando distorcer as porque, coisas que eu estou Porque falando. o empreendedorismo tem um caráter, via de regra, né, pelo senso comum,
de funcional para a sociedade. E aí você quer trazer essa conotação semelhante. Criar conteúdo adulto é ser empresária, sim, porque a gente não é só tirar uma foto e, como eu falei, se fosse tão fácil assim, a maioria das criadoras de conteúdo adulto ia ser rica. Não é só sorte. Eu, e conheço diversas criadoras, a gente tem uma empresa de fato, a gente tem equipe jurídica, equipe de tudo que vocês possam pensar. E sim, é uma empresa mesmo que estudou a Didue, Martino LVR, é uma empresa e não uma pessoa. E a quarta pauta é: se o dono do bar não é culpado pelo vício do alcoólatra, por que a criadora de conteúdo seria pelo vício em pornografia? Então, eu tenho pessoas alcoólatras na família. Se você perguntar para qualquer pessoa que é alcoólatra se a bebida faz bem, ele vai falar que faz mal. Para qualquer pessoa. Se você perguntar para alguém que é alcoólatra, eu devo beber? Ele vai falar que não. Okay. Mesmo ele sendo alcoólatra. Se você perguntar para... Tem várias pessoas aqui. Se você perguntar para qualquer uma que já foi viciada em pornografia, se a pornografia é algo bom, a maioria delas vai dizer que não. Concordo. Não só porque elas estamos na mesma frequência, mas também porque qualquer pessoa que consome pornografia, ele sabe que aquilo é um vício. Tanto que você olha nos meus olhos, você sabe que é um vício. Você consegue dizer pra mim e falar que pornografia não vicia? Pornografia vicia, Ela vicia. Sim, e eu concordo, eu nunca discordei disso. O que eu falo é em excesso. Como eu falei, usei o meu caso, usei o Você caso acha de que existe algumas pessoas, moderação não. na pornografia? Existe. Não, você acha mesmo? Sim. Que uma pessoa que consome ela consegue ser moderada? Sim, é só tu não Porque consumir em excesso, assim como qualquer jogo. O disparo de dopamina é tão forte que faz a pessoa ficar dependente. Mas jogar Já ouviu falar no jogo efeito é assim. Coolidge? Sim. Então, a pessoa ela vai consumindo aquela pornografia. Por exemplo, você tem um conteúdo que eu acho até leve. Você seria a maconha da pornografia. A Andressa Urach seria a cocaína. Então, as pessoas vão consumindo cada vez produtos mais pesados. Sim, Tanto que eu aquele concordo, estilo... eu Vou dar um concordo. exemplo. Antigamente, você viu uma mulher de biquíni, aquilo disparava altamente a dopamina. Hoje em dia, não mais. Tá. Porque as pessoas se acostumaram com isso. Eu concordo com tudo que tu falou, só que eu acho que isso não é assim, não é uma coisa que a gente pode afirmar que é sempre para todo mundo que acontece, porque não é a realidade. O que acontece é que a pessoa ela já tem algum probleminha ali psicológico, ela já tem a cabecinha mais avoada, e ela entra ali no pornô, ela vê que tem coisas mais pesadas e ela realmente vai atrás daquilo, e o que não é legal, mas é quando é o excesso, né? É quando a pessoa ela é viciada. E a pessoa ela só se vicia em qualquer coisa por causa de questões psicológicas. Que nem, como tu falou ali, todo mundo aqui vai falar que pornografia não é bom. Tá, mas cheirar pó é bom? É bom, mas faz mal e vicia. As pessoas não cheiram por causa que vicia e porque é uma droga ruim. Eu acho horrível, eu não cheiro pó. Mas a gente sabe que é bom, mas é errado. Olá de novo. Oi. Bom, eu acho a sua comparação um pouco injusta. Por quê? O dono de bar não tem um algoritmo que fica enfiando uma garrafa de vodka ou de 51 na cara dos velhos que ficam ali na mesa na beira do balcão bebendo. Sim, mas então, quem eu acho monta que o é algoritmo injusto. é nós mesmos, né? Então, mas o dono de bar não tem esse acesso, porque ele não é um criador de conteúdo digital. Ele não está no digital e ele nem pode ele fazer não- propaganda de Sim. alcoolismo e de bebida alcoólica. Sim, ele não então, precisa é injusto. também. Para a sua comparação ser justa, a gente deveria, então, por exemplo, eu não estou dizendo que eu acho que tem que acontecer dessa forma, mas para ser justa, a gente deveria tirar a criadora de conteúdo digital e se a pessoa quiser consumir pornografia, vai ter que ser só ao vivo lá, no puteiro, enfim. Aí a comparação fica justa. Então eu acho completamente injusta essa comparação. Não. Realmente, você não acho que você seja culpada do vício do cara que tá viciado em pornografia, assim como eu não acho que o dono de bar seja culpada do vício do alcoólatra. Mas essa comparação, cara, você precisa concordar comigo que não faz sentido nenhum. Porque não tem um algoritmo como o do criador de conteúdo tem, que fica piscando aquilo na cara do cara o dia inteiro, falando me olha, me olha, me olha, me veja, me veja, me veja, imagine você me comendo. Não tem, cara. Sim, mas o algoritmo, né, ele é formado pelo que a gente assiste. Eu tenho 2 contas no Insta, uma pessoal e uma profissional. Você não monetiza seu conteúdo? Você não faz nenhuma campanha de monetização? Faço. Então Mas não é só baseado naquilo que eu assisto, mas Não, mas, baseado ó, naquilo que a plataforma me não, entrega. o exemplo que a eu vou te plataforma dar. ganha pra fazer isso. Sim, o exemplo que eu vou te dar. Essa minha conta pessoal, ela só aparece meme. Ela não aparece mulher gostosa. É só meme de carro e coisa horrorosa, assim, meme. E a minha outra conta que eu uso pro trabalho, que eu pesquiso sobre aquilo, ela realmente só aparece mulher pelada. Ok. Mas é porque eu pesquiso aquilo, Mas eu você vou atrás entende daquilo. que o dono de bar não tem como fazer um tráfego pago, por exemplo? Ele e entregar tem. o conta. Não, de bebida não tem, porque é proibida no Brasil.
Sim, é proibido no Brasil a propaganda de bebida alcoólica, de influência ao vício de bebida alcoólica, de alcoolismo. A propaganda realmente eu concordo, é proibido, né? Mas eles sempre burlam. Existe diversas propagandas, a Mansão Maromba agora, né? Que tem as bebidas. Eles fazem propaganda o tempo inteiro. No YouTube, né? Todos não em TV os lugares. aberta, não em outdoor. Duvido que um Outdoor dono de bar tem pode colocar, venha tomar a sua 51 aqui. Tem Ele da vai ser Mansão processado, Maromba. cara. Não é possível. Então você precisa me Tem mostrar a porque eu nunca 51. vi. A 51 também faz muito isso. Tem muita propaganda de bebida. Em rede aberta é proibido. Em rede nacional. Não em rede aberta. Em rede aberta realmente não pode, né? Propaganda de bebida alcoólica. Se sim, muito sutil. Só que o que a gente estava falando é que eu também não faço propaganda na TV aberta sobre o meu trabalho. Eu faço propaganda no Instagram. E no Instagram também tem propaganda de bebida alcoólica, da Mansão Maromba, da 51, da Balena, o tempo inteiro. É música falando de balena. Então, realmente não dá para comparar. Não pode? Eles falaram que podia isso. Oi, então. Oi. De novo. Eu acho o seguinte, assim, nessa comparação com o dono de bar, como foi falado agora, assim, o dono de bar não tem o poder de ir lá esfregar a bebida na cara do alcoólatra. Do que eu sei de propaganda de pornografia, pra mim, eu gosto, eu não vou ser o hipócrita aqui, do que aparece pra mim é quando eu estou dentro daquele ambiente. Agora ninguém gostou porque todo mundo é conservador aqui. Eles não vão deixar tu não falar. Não gostaram. Então, eles não deixam botar o ponto. Gente, cuidado comigo, por favor. Bom, vamos lá. É o seguinte, você é uma pessoa que nitidamente gosta de negar a realidade. E o conjunto de pessoas mais problemáticas que existem na sociedade são aquelas que gostam de negar a realidade. Então eu vou deixar uma coisa bem clara. Dentro dessa sua afirmação, existe mais uma vez um momento onde você nega a realidade. Porque a comparação justa com o que você é jamais poderia ser com o dono de bar. Tem que ser com a indústria do álcool. Se você falar assim, Ok. a indústria do álcool, ok, a gente começa a comparar. Porque, igual à indústria do álcool, sim, seu trabalho ele corrobora para destruir vidas, famílias, assim, uma desgraça total. Sim. Tá? A indústria do álcool, ela é baixa, ela é suja, ela é imoral, igual você. Uhum. Entendeu? Tipo, idêntico. O malefício social que a indústria do álcool causa é, sim, comparado ao que você. Mas, adivinha, quem você está tentando comparar com o dono do bar? O dono do bar. O dono do bar, nesse caso aqui, seria um Instagram, seriam as plataformas digitais onde você aloca o seu conteúdo, indústria do álcool. No caso, indústria pornográfica, para você. Então, quando a gente fala que quando você necessariamente tenta trazer para nós uma isenção de culpa. No vício. Exato, se alocando ali no tipo, olha, meu trabalho é honesto, eu sou o dono do bar. Cara, você está sendo hipócrita. Eu tô sendo hipócrita. É o que você pensa, né? Eu não tenho como mudar Não, essa é opinião. o que é, mas é que você Não, gosta é o de que negar a é pra realidade. ti. Eu não gosto de não negar é. a realidade. Gosta? Você está Eu fazendo isso gosto. desde o início desse debate. Eu tô fazendo isso desde o início do debate. Sim. Está concordando comigo? Tô. Olá, tudo bom? Prazer. Pedro. Vamos lá. A gente começando emplacando nessa pauta, eu acho muito importante a gente citar algumas coisas que ela falou e que o outro moço aqui atrás falou. Só que a primeira coisa que a gente tem que citar é que, primeiro, que a pornografia ela não é regulamentada, não como o álcool ou como o cigarro, tá? Isso é um ponto que não tem como você discordar. Como assim não é regulamentada? Vamos lá. O álcool, quando você compra uma garrafa, ele tem no aviso todas as consequências dele no rótulo. Uhum. O cigarro, eu fumo cigarro. Você pega o cigarro, tem lá atrás, tem um monte de gente morta, tem bebê, feto, criança. Quando o cara vai consumir seu conteúdo, tem o quê? Tem só o produto, você pelado ali, acabou. Sim, mas nenhum meio de entretenimento que causa vício faz esses avisos, né? O Free Fire não faz, o LoL não faz. São vícios diferentes. Por quê? Porque não são vícios nocivos, não no mesmo Sim, nível uma que o pessoa seu. que é viciada em LoL, todos meus amigos são, literalmente fica o dia inteiro, não trabalha, é um vagabundo, fica em casa só jogando LoL, perde convívio social, não namora, não faz nada da vida, é o dia inteiro jogando. E é a mesma coisa que um viciado em pornografia faz. Tá, mas aqui a gente não segue a pauta do LoL. Vamos lá, vamos seguir a pauta da bebida. A bebida que o cara velho vende no bar.
o acesso que o cara tem no bar não é o mesmo acesso que o cara tem à pornografia com você, que foi o que a moça citou ali, que é um ponto muito interessante. O ponto de que o cara, se ele quiser acessar seu conteúdo, ele paga lá, não sei quanto que é o valor, ele acessa, então acabou. O cara tem que sair de casa, tem que ir no bar, então é um acesso diferente. São vícios degradantes, realmente o vício em álcool, ele muito mais afeta o corpo do que o psicológico, e o seu vício ele é muito mais psicológico. Quando a gente fala também da questão das drogas, que nem você citou anteriormente várias vezes, o seu vício, né, o vício que a pessoa desenvolve em pornografia e o vício em droga, eu, na minha visão, e na visão de várias pessoas e vários cientistas e pesquisadores, sim se equivalem a nível psicológico. Porque droga não é só dependência química do seu corpo, é dependência psicológica. Sim, eu concordo. Então, sim se equivalem a dependência psicológica em ambos eles. Então, chegando nesse ponto, você concorda que o álcool, você tem que concordar que o álcool e a pornografia, em níveis, podem destruir, por exemplo, família, pode destruir muitas coisas, como citado por várias outras pessoas aqui, entende? Consequentemente, a culpa que o vendedor do bar tem não é a mesma culpa que você, porque você atinge uma escala muito maior do que um vendedor de um bar. Mas aí a gente está separando só pela escala? Essa é a diferença? Não, mas não é só essa a diferença. A diferença é o produto, é como ele entrega. Se a gente for também levar em consideração o moralismo, ele não está vendendo o corpo dele, não está vendendo a alma dele, não está vendendo a pessoa dele. Mas o álcool, ele também, né? Toda essa questão, ele também destrói famílias, ele também acaba com relacionamentos. Sim. E a pauta é se o dono do bar tem culpa pelo alcoolismo ou se nós, criadores de conteúdo adulto, temos culpa pela vício na pornografia. E eu concordo que as duas coisas são erradas, o vício no alcoolismo e na pornografia, mas eu não sou culpada pelo cara ser viciado no pornô. Eu faço parte do sistema, mas eu não sou a culpada por isso. Você consequentemente Oi. Oi. Tudo bom? Prazer. Bom, meu nome é Felipe. E eu quero saber se você acha que o dono do bar tem a possibilidade de daqui a 10 anos ele ter um problema porque o filho dele recebeu a foto da intimidade dele exposta em algum momento. Essa não é a pauta, né? Mas a atividade dele é a sua, essa é a comparação. Essa questão aí de filhos, eu quero muito ter filhos. É meu sonho ter filhos. E eu acho que quando eu falo isso, os nossos filhos, eles são educados a acharem coisas erradas e a acharem coisas certas, né? Eu tenho a certeza que se eu educar o meu filho desde sempre, mostrar que o meu trabalho é, sim, honesto e falar o que eu faço, de fato, e não problematizar ele, o meu filho vai entender. Agora, se o coleguinha... É que eu acho que você está se colocando na posição de usuária quando você, na verdade, é traficante. Você é a fornecedora do produto prostituição. Tá, mas a gente tá falando sobre crianças nesse caso. Você acabou de dar a pauta. O filho do traficante, ele tem um exemplo dentro de casa. Esse exemplo, mas ele vai... o filho do traficante, ele a qualquer momento pode ser morto. O filho do traficante, ele a qualquer momento pode perder os pais. O filho do traficante tá cometendo... Não tá cometendo um crime, né? Mas tá ali num ambiente hostil que o tempo inteiro pode aparecer a polícia e matar todo mundo e prender todo mundo. É muito diferente de uma mãe criadora de conteúdo adulto que ali esclarece. É diferente. Porque o meu filho vai ser morto em casa. A violência física pode ser diferente, mas essa criança vai sofrer uma violência psicológica enorme. A não ser que você vá estudar nas Ilhas Mauritânias lá, o seu filho, existe a possibilidade das crianças ficarem trocando foto da mãe do menino o tempo todo. Eu super entendo isso, então, mas talvez eu acho que a maior vítima do seu trabalho é você mesmo. Eu acho que se a criança ela é educada a entender que aquilo não tem nenhum problema, ela aprende. Porque, vamos supor, uma pessoa que ela é enfermeira, ela tá acostumada a ver gente pelada o tempo inteiro. Então, se ela vê mais um pau ou outra coisa do tipo, ela não tá nem aí, ela não liga. Sim, a criança... Sim, eu não tô falando que a criança vá ver e não vá problematizar aquilo, né? Porque sim, ela vai. Mas eu acho que se é ensinado desde a infância que o meu trabalho é honesto, que eu não tô fazendo nada de errado... Mas não é. Não é pra você, meu querido. Mas pra mim ele é e pra muitas pessoas é. O seu trabalho gera problemas sociais enormes. Pra outras pessoas e pra você e pra sua família. É que você ainda não pensa em família, você tem apenas 22 anos. Eu penso em família. Daqui a pouco você vai pensar muito em família. E quando a ficha bater, você vai pensar nisso dia e noite. Não, eu já penso em família, já quero formar minha família. E isso não, em nenhum momento pesa na minha consciência. E você quer... Obrigado. Bom, eu sou o Thiago, já me apresentei antes, mas vamos lá. Eu acho que um aspecto importante dessa discussão é o problema central do que você faz, às vezes, aqui colocando num grau de, vamos lá, insalubridade, às vezes não é nem só o fato de você trabalhar com pornografia, mesmo que seja independente. O problema é que você é equivalente ao cafetão. Você busca atrair pessoas novas para esse mercado. E no caso,
a profissão de cafetão é criminalizada, o que já mostra o grau de palhaçada que é o nosso Estado, Mas você entendeu? sabe por que é criminalizada ser cafetão? Por que é problema? Porque o cafetão, ele tira o dinheiro das prostitutas. É isso. Quando a E gente eu olha não tô tirando dinheiro de estatisticamente ninguém. como funciona o esquema de pirâmide ali, qual porcentagem de meninas que conseguem tirar alguma renda real daquilo ali, ao mesmo tempo, o quanto você ganha por trazer uma pessoa nova para a plataforma? Eu sempre quis falar sobre isso. É um Herbalife versão cafetão. Eu sempre quis falar. É. Cara, eu já vi diversos vídeos e eu quero gravar um vídeo falando sobre isso e realmente pegando a minha tela e mostrando isso. As plataformas, elas estão pouco se fudendo para as modelos. Eu não ganho R$1 de nenhuma plataforma para divulgar ela, para falar sobre ela. Inclusive, eu me arrependo muito de, no início, porque todo mundo me chamava de Beisola do OnlyFans. E eu troquei meu nome, porque eu achei que a plataforma ia me apoiar, mas isso não aconteceu. Não existe... Eu sempre quis falar sobre isso. Você não ganha nada por cada menina que entra e tenta fazer dinheiro lá dentro. Não tem nenhum... Tem um link, eu vou ser bem sincera contigo, tem um link de indicação, tá? Que realmente pode ser usado, só que ele só funcionaria se eu fizesse um esquema tipo assim, se tu entrar pelo meu link, tu vai receber, sei lá, 100% de todo o faturamento. E eu não faço isso, ninguém Você ganha faz uma isso. porcentagem de quem entra no seu link, não é isso? A menina Isso- escolhe se prostituir e você ganha Não, em cima disso, em alguma medida, não é isso? Eu tô te afirmando que esse link, ele realmente existe, mas ele não é usado. Porque o que acontece? As pessoas, elas criam... a Martina é famosa. Vou criar uma conta na Privacy também. Mas é muito difícil a pessoa ela ir até o meu perfil, ela procurar o link, Então, ela vamos lá, já você cria tá automaticamente. dizendo que você não ganha necessariamente com cada afiliada nova que você traz. Mas hoje você é uma representante do OnlyFans, você nem precisa Não, mais... eu acabei de falar que eu não sou. Se pudesse, eu teria uma plataforma minha, Mas entendeu? você não se apresentou dessa forma? Você é agente, não sei o que, do OnlyFans? Não, eu não sou. Eu sou embaixadora da Close Fans, porque ela é uma empresa que apoia mais as criadoras de conteúdo, mas eu não Você ganho. é só o cafetão da Close Não. Fans e não do OnlyFans. Eu posso terminar de me explicar? Pois não. Não, o assunto da privacy. Eu sou embaixadora da Close Fans, mas eu não ganho nenhum real deles. Por que acontece que eu apoio a plataforma? Porque é uma plataforma foda que apoia as criadoras, que dá experiências para as Você tá criadoras. falando que as meninas têm uma chance de vencer na vida, tipo assim, ser o novo Pelé, só que mostrando a xereca. Eu nunca falei isso. Ué, você tá falando que a Close Fans Não. pode fazer as meninas saírem das suas condições de Mas eu pobreza? nunca falei pode- isso. Você Tu tá falou louco? que pode melhorar a vida de muita gente, que esse trabalho Não, tira um não. monte de gente da pobreza. Eu não sei nunca o quê. falei isso. A Close Fans, ela é a única plataforma de conteúdo adulto que realmente apoia quem já é criadora de conteúdo. Ponto. Eu não tô falando que uma pessoa pobre vai criar Então uma você conta e vai pode ficar rica. dizer Eu nunca agora falei pra isso. uma menina que tem hoje 14, 15 anos que ela não vai tirar dinheiro virando uma produtora de conteúdo adulto. Não entendi a tua pergunta. Você pode virar agora pra uma menina que tá aí na sua faixa dos seus 13, 15, 16 anos que ela não vai ganhar nada. A minha resposta é falar todos os lados negativos, né, da exposição, que a tua imagem vai ficar para sempre lá, que tu provavelmente não vai conseguir mais nenhum outro emprego e todas essas questões negativas. Posso falar isso, mas infelizmente eu não posso afirmar que ela não vai ganhar nenhum dinheiro, até porque, como eu falei, ganha. Mas se a pessoa ela só leva em consideração o dinheiro, então ela pode, sei lá, traficar também, porque ela só se importa com o dinheiro. E a quinta e última pauta é: quem mais consome conteúdo adulto é quem mais o condena. Eu discordo, Martina, voltei. Agora Olá. eu vou falar um pouco, né? Fiquei Fala. esperando. Porque eu condeno muito porque eu fico imaginando as minhas irmãs entrando para esse ramo. E eu sou um cara conservador, eu gosto de conservar os bons costumes que Sim. vieram dos meus avós. Eu acho que conservadorismo para mim é isso. Os É bons isso, exatamente costumes. isso. Eu acho que não é um bom costume meus amigos tá circulando fotos da minha irmã pelada, da minha mãe pelada, da minha outra irmã mais nova pelada, e eu acho que eu condeno isso, eu não consumo, eu te conheço, até mandei que te amo, mas eu te amo em Cristo, porque assim, você é uma menina boa, de bom coração. Não pode falar que me ama. Amo em Cristo e queria que você seguisse um caminho assim que Jesus quer pra você. Quero. Gente, vocês estão rindo disso, mas ele é o único que tá falando aqui que me ama em Cristo. Olha que lindo isso. Vocês são uns hipócritas. Foi. Vamos lá, voltei. Primeiro que eu concordo que existe falsos moralistas. A árvore é conhecida pelo fruto, não pelo dom. Não adianta falar bem, ter terninho gravata e ficar mandando eu te amo pra você. Ah, em Cristo Jesus. É mais fácil mandar um versículo bíblico ou falar pessoalmente, entendeu? Teve homens que chegaram aqui e realmente querem aqui só ficar te olhando. Esses caras eu tenho certeza que não vai ter mais na conta do que eu, não vai ter mais inteligência do que eu. Só pegar uma prova do Enem aí eu vou deitar, porque são Enzos, não são homens de verdade. Então eu só precisava falar isso.
Seguinte, primeiro eu tenho que falar pra todos. A gente tá com um problema muito sério aqui, que quem não tá concordando com o ódio de vocês está sendo gongado imediatamente. Eu acho que a gente pode entender o lado da pessoa. Não pode aí. Vão tomar no cu de vocês, então. Agora foi. Nesse ponto eu concordo com você que quem mais consome é o que mais condena, até porque a própria pessoa que consome, ela sabe que isso é algo nocivo, que é algo ruim. Sim. E ela também tem preconceito, por exemplo, o cara que contrata uma GP ou que vê conteúdo, ele tem preconceito da própria pessoa que ele consome. Sim, ele sempre vai negar. Ele sempre vai negar. Porque vai contra o que ele acredita. Ele vai contra. Mas tem algo interessante também. A própria criadora de conteúdo, talvez você não vai assumir, talvez não seja o seu caso, mas a própria criadora de conteúdo tem preconceito com quem paga por esse tipo de conteúdo. É uma coisa que muitas criadoras não comentam, mas, por exemplo, a GP vai lá e vem um cliente. Na hora ela trata ele bem, né? E ela trata ela bem também. Quando ele sai, ele fala mal da GP e a GP fala mal do cliente. Mas é que se for um cliente feio, piro pequeno, daí é um pouco difícil não falar mal, né? A mulher ele tem que ser um cara foda pra pessoa falar bem. Mas dificilmente um cara que paga por esse conteúdo, ele é um cara foda. Porque o cara que tem várias opções de mulher, ele não vai pagar pra ver conteúdo. O homem, ele contrata a garota de programa não só porque ele não tem ninguém pra transar. Mas no caso do conteúdo, ele pode pagar, mas no caso do conteúdo... Na verdade, a maioria das pessoas que contratam uma garota de programa, não é que ela não tem ninguém pra fazer amor. Ela, na verdade, quer se sentir dono de alguém. Ou ela quer se mostrar o quão foda ela é. Tipo, o programa da André Surak, eu acho que é uns 15 mil reais. Quem paga, não é porque não tem ninguém pra comer. É porque quer se sentir o fodona por comer a André Surak. Então, é mais um desejo de si próprio. De se sentir o foda. Qual que é a descrição mesmo? Quem mais consome quem mais condena. Pornografia condena. Tá aí, qual é o problema? É a pauta, pra gente falar. Tá, mas é uma descrição da realidade. Mas ela tem algum problema? O que você quer dizer? Que é hipocrisia? Alguma coisa assim? Não, eu queria falar que é hipocrisia, né? Na verdade, tem muitos estudos mostrando que as cidades ou os locais que mais têm pessoas que se dizem conservadoras e moralistas e tal, os estados mais conservadores, são os estados com mais acesso à pornografia. E também, eu não vou saber dizer o certo a fonte, mas existiu um estudo falando que a pessoa ela é tão moralista de falar que ela não consome pornografia, mas quando ela vai pro anônimo ou quando ela é rastreada, tem sim acesso à pornografia no computador ou no celular dela. Então, a pauta que eu decidi escolher é sobre esse falso moralismo. É sobre a pessoa falar ou tá aqui mesmo e fala, tipo, vocês estão aqui debatendo comigo, querendo que eu mude de opinião, mas tem pessoas aqui que estão sentadas que estão sendo extremamente grossas comigo, não tem porquê. Sim, mas sobre... Aqui assim, a maioria, na verdade, no Brasil principalmente, né, é de cristãos / conservadores, né? Mais ou menos nesse sentido, porque é como foi colonizada e a história que a gente tem. Também que vai ser no mundo inteiro. Se você pegar também, provavelmente, a maioria das pessoas que cometem crimes também vão acreditar em Jesus. Via de regra é isso, porque a maioria é do Brasil, porque a gente assim foi colonizado. Agora, sobre hipocrisia, mais uma vez, né? Você está condenando, está trazendo um caráter pejorativo para esse falso moralismo, chamando de hipócrita, porque é imoral. Então você concorda com um sistema de regras imorais. E é isso que acontece. Vocês que são ateus, vamos chamar assim... Eu sou ateia. Você acredita em alguma entidade? Alguma Sou coisa assim? agnóstica, não tenho nenhuma religião. Mas que normalmente, então, o que acontece? As pessoas que são agnósticas ou ateístas e tal, elas vão pegar o nosso sistema de moral, que é o cristão, que é o religioso de modo geral, que é quase que do mundo inteiro, foi esse, que fundou a civilização, vão tentar usar a lógica dele para criar sua própria lógica para defender um sistema que você defende diferente, mas usando o nosso. Você não consegue nem criar nada original para conseguir moralizar o que você considera... que não é imoral, que é a atitude de pornografia. Mas é que a história é assim, né? Toda a história de tudo no mundo é a evolução de alguma coisa. É um sistema de moral que existe. E você está criticando ele, está dizendo vocês são falsos moralistas. Não, eu não estou criticando ninguém. Você está tentando usar o próprio sistema. O problema é a pessoa que consome pornografia e fala que ele é ruim, que estraga famílias e tal, mas a pessoa ainda está consumindo. O meu questionamento é só sobre esse. Tá, isso é hipocrisia? O literal da palavra, sim. O que significa hipocrisia? Hipocrisia é quando tu faz uma coisa, mas pensa outra. Não. O que é hipocrisia? Hipocrisia é quando você tenta, fazendo isso, enganar alguém. Vamos supor. Mas tu tá tentando enganar a si próprio. Não é verdade. Quando tu fala que tu não consome pornografia, mas consome. Isso é diferente. A questão é o seguinte, quem consome é que mais condena. Por exemplo, eu fumo cigarro. Okay. É uma merda.
Você não deveria fumar. Eu estou sendo hipócrita? Mas o que isso tem a ver? Mas isso não é hipocrisia. Se eu consumo... A hipocrisia, ela mora na desonestidade, quando eu tento enganar você. Então, se eu fumo e eu falo, você não tem que fumar uma merda, eu não fumo. Mas o cara que consome, ele não tá tentando instigar ninguém a consumir. Não, ele tá se enganando a si mesmo. Ele não tá falando pros outros assistirem pornografia. Não, senhora, ele não tá se enganando. Ele está tentando sair de um vício, provavelmente, nesse caso. Isso não se chama engano. Não. Ele está sendo sincero. Ele aceita o vício, inclusive quando ele diz que ele assume que ele está fumando cigarro, assistindo pornografia, ele condena isso. Ele não está enganando, ele está sendo sincero, ele está sendo honesto. É exatamente sobre isso. As pessoas, elas não conseguem assumir que elas são viciadas em pornografia e escondem isso e criticam ainda, sabe? E você acha que ser viciado em pornografia é um problema? Obviamente é um problema. Mas então você alimenta esse problema. Você faz parte... Como que a pessoa vai ser viciada em pornografia se ela não assistir? Ela tem que assistir. Mas e você cria o conteúdo. E tem um problema. Sim. É questão de lógica. Sim, mas é que eu não tenho como fazer... Se eu parar de criar conteúdo agora, o pornô não vai parar de existir. E o pornô existe porque existe uma... Sim, existe pessoas que assistem. Sim, porque você tá lá também... As coisas, elas só existem porque alguém precisou que ela existisse, né? E vamos supor, o fetiche em pé, ele não era tão comum antes, mas ele começou a ficar comum porque as pessoas começaram a pegar a imagem de famoso e ficar dando zoom no pé delas e ficar, tipo, vendendo as fotos. Então, existe a pornografia, ela existe porque alguém quer ver, porque alguém precisa ver, porque alguém acha interessante. E eu parar de fazer, ou outras pessoas pararem de fazer, não vai fazer ela simplesmente parar de existir. Ela sempre vai existir, não é culpa das criadoras. A gente só está alimentando um sistema que, infelizmente, é feito pelos homens. Quem mais consome pornografia são os homens. Martina, por que você acha que essas pessoas elas escondem que elas acessam a pornografia? Porque elas têm a moral, na moral delas, na cabeça delas, que aquilo é errado. Por isso elas escondem. Então, se elas sabem que é errado, é porque o seu trabalho, de alguma forma, é visto pela sociedade como algo ruim. Um exemplo. Quando eu usava droga, eu escondia dos meus pais, porque eu sabia que era algo ruim e algo que não fazia bem tanto para mim nem para a sociedade. A sociedade enxergava isso como algo ruim. Então, você entende que, de alguma forma, o seu trabalho é algo ruim? Mas esse de ser certo ou errado, ele é muito individual. Eu não acho errado. Tá, se você... Um exemplo. 60% das nossas crianças, né, dos nossos adolescentes, eles têm acesso à pornografia a partir dos 14 anos de idade. Então, isso é algo bom ou ruim? Ruim. Ruim. Então, você está vendo como tem como olhar o seu trabalho como algo ruim? Sim, mas eu concordo, é ruim e eu acho horrível a criança ter acesso à pornografia com essa idade. Exato. Eu tive até antes, mas eu tive antes, não foi por causa da atriz pornô. Eu vi pornô porque minha mãe não estava nem aí para mim, deixava o dia inteiro com o computador em casa. Então, assim, 60% dessas crianças têm acesso à pornografia e você entende que é errado porque ela está sendo hipersexualizada, tudo está tendo problemas para a vida dela e ela começa a guardar isso para si e ela quer pôr isso para fora em algum momento? Sim. E, no entanto, que você vê aí crianças de 12, 13, 14 anos engravidando. Sim, tu tá super com razão. Mas sabe de quem é esse problema? Por onde elas aprendem isso? O problema é dos pais e do Estado, que não dão educação para uma criança suficiente, que é o único lugar que ela tem para pesquisar é a internet. Eu não sabia como era uma vagina ou um pênis. Eu fui pesquisar onde? No Google. Minha mãe não me educou o suficiente para me ensinar. Mas uma experiência pessoal não é uma regra coletiva. Então é muito estranho você colocar sua regra pessoal para todo mundo. Porque assim, eu aprendi isso na minha casa. Ok, mas isso não é uma regra pessoal. Minha esposa também aprendeu isso na casa dela. Então assim, não é uma regra pessoal. É algo individual. O que a gente não sabe, a gente vai buscar conhecimento. Exato. E quando em casa a gente não tem alguém que nos ensina, a gente vai procurar num livro ou na internet. Ou num amigo mais velho, alguma coisa do tipo. Eu entendo eu isso. Concordo contigo. Concordo. Mas assim, quando a gente está falando que essas pessoas se escondem, elas se escondem porque ela vê que é algo prejudicial, gera vergonha, gera um sentimento nela, tipo, de objetificação da mulher. Então, ele começa a olhar para as mulheres e tem senso de, tipo assim, mano, tô fazendo uma coisa errada, eu não deveria estar olhando essa mulher dessa forma. Deixa eu primeiro, agora fui. Mas ninguém me deixa falar, todo mundo me gonga, eu preciso falar. Oi, Martina. Prazer. Meu nome é Rafael. Bom, eu vou pedir para você refazer a pergunta para mim trabalhar em cima. Vamos lá. A pauta é quem mais consome pornografia, quem mais condena. Ok. Você disse há pouco que você tem como meta, como objetivo, ser mãe, constituir família, correto? Uhum. Tenho mais ou menos ali uma noção e espero que seja isso. Você não vai incentivar o seu filho a adentrar para essa vida. Não. Você não vai estar sendo imoralista.
ou hipócrita. Você vai estar induzindo ele a fazer a coisa correta. Não, Logo, quem está criticando isso necessariamente não é um imoralista ou porque consome. Eu vou incentivar... É porque tem a noção de que é errado. Não, eu vou incentivar os meus filhos a fazerem o que eles quiserem fazer, desde que não seja nada errado. Mas se os meus filhos quiserem... Você disse que isso isso você não incentivaria, logo porque é errado. Não. Eu acho que a gente não deve incentivar os nossos filhos a seguirem nenhuma profissão. Eles que têm que ter a escolha de vida deles, entendeu? Assim como um pai que é médico e tal, sempre fica aquela situação chata do pai forçar o filho a querer ser médico também, seguir na mesma profissão. Quando você era criança, quando você era pequena, antes dos 14, o que você queria ser? Eu queria ser publicitária. Olha o caminho que você tomou. Você acabou deturpando, você entendeu? Você acabou moldando perante sua realidade o que é o correto. Porque o correto, o certo e o errado, ele é muito relativo. Você pegou, transformou de cabeça para baixo. Agora imagina isso amanhã o seu filho vivendo essa realidade. Você não vai achar que é o melhor caminho. Eu acho que os meus filhos fazem o que eles acharem melhor, desde que não seja crime e eu não acho errado, porque tu acha errado isso e tá tudo bem, e tu não quer isso pros teus filhos, beleza? É a tua moral e as tuas opiniões. Eu tenho as minhas pros meus filhos. Eu não vou querer que eles sentem aqui como moralista e fiquem discutindo com uma criadora de conteúdo adulto também. Sim, então, desde que não consumam, né? O correto é você criticar e não ser um consumista disso. Porque se você consome e critica, com certeza isso não passa de um hipócrita. Que foi isso? Exatamente. Eu espero que no amanhã você condene, né? Caso o seu filho venha e fale, isso daí, amigo, não é o melhor caminho. Porque você viu os danos que trouxe. Sim. Eu, com certeza, vou falar para os meus filhos todas as partes boas e ruins e cabe a eles decidirem. Mas eu não posso iludir eles falando que é legal e é um parquinho e é maravilhoso e não tem nenhum problema. E também não posso falar que é mil maravilhas. Então, é uma conversa que precisa ser feita. Olá, tudo bem? Meu nome é Christian. Prazer. Bom, quando você coloca que quem mais critica é, na verdade, quem mais consome, você está certa nesse ponto, mas você está errada em colocar isso como uma opinião hipócrita das pessoas. Na verdade, pelo contrário, isso se demonstra um pedido de socorro dessas pessoas que consumiram já por tanto tempo, elas sabem na pele como que é o consumo da pornografia, como que é o vício na pornografia. Essas são as pessoas que mais sabem a dor que isso causa, não só nela pessoalmente, como na família, como nas relações pessoais, isso atrapalha com ela, às vezes, com o caso do casamento, isso pode gerar divórcios, pode acarretar em outros problemas, traições, enfim, várias questões que a pessoa que consumiu a pornografia, ela sabe mais do que quem não consome. Então, na verdade, não é uma hipocrisia. Na minha opinião, é um pedido de socorro. Você concorda com isso? Em partes. Eu acho que sim, a pessoa talvez ela queira sair daquele vício, né, e ache errado, enfim. Mas o que eu vejo muito é que todas as épocas, daí eu vou usar um exemplo pessoal meu, todas as épocas que eu mais ganhei dinheiro e que eu mais tive público foi as épocas que eu me envolvi com pessoas que eram moralistas, com questões políticas. Então, quando eu era exposta ao público moralista, sempre foi os momentos que eu mais tive assinante. Então, um outro exemplo, quando eu ia no Redcast, sempre tinha um assinante ou outro que falava, tipo, eu assisto o Redcast, vi lá e tal. Então, a minha pauta, ela foi exatamente nisso, nas pessoas que assistem e que gostam do que elas estão assistindo, mas elas se sentem culpadas por aquilo. No final das contas, se colocar essas pessoas como hipócritas, você não está preocupada necessariamente com a saúde mental delas, e sim com o dinheiro que entra no seu bolso, que é o que essas pessoas acabam influenciando, certo? Não, eu tô preocupada com a saúde mental dela, porque ela faz uma coisa que ela julga tão errada, mas ela não... Ela continua fazendo... Você mesmo colocou o ponto, por exemplo, dos fetiches, do fetiche em pé. Para mim, começando pelo ponto que você tem um fetiche, por exemplo, você pegar fotos de famosos, como você falou, e sair dando zoom no pé das pessoas, para mim isso já é um grande caso de doença mental. Para mim é um problema mental das pessoas, e isso vai só escalando cada vez mais com esses fetiches. Tu não gosta de um pé? Não, eu gosto de pé, mas eu acho estranho a pessoa ficar fissurada naquilo, seja qualquer coisa. Sim. Eu nunca tinha conhecido um cara com fetiche em pé, até que eu conheci e vi que ele é uma pessoa normal, mas ele gosta de um pezinho. Uma pessoa normal? Vamos colocar outro exemplo. Você foi no The Noite do Danilo Gentili e você mesmo mencionou um caso que te pagaram caro, te deram bastante dinheiro, por exemplo, para você peidar diante das câmeras. Foi isso ou não foi? Sim. Você consegue falar pra gente quanto que você ganhou?
Ah, não foi muito, não. Foi uns R$1.000. R$1.000? Isso não é muito? Não, claramente isso é pouco, essa pessoa... isso é pouco nesse meio. Então vamos lá, você tem coragem de olhar pra câmera... Não, mas olha só, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Certo. Eu acho que uma pessoa que paga R$1.000 na sua consciência pra uma pessoa gravar um vídeo peidando é louca. Tem problemas mentais, certo? Eu acho que então vamos olhar pra câmera e falar, essa pessoa tem problemas mentais, seu cliente tem problemas mentais. Tem algum transtorninho aí nessa cabecinha pra pedir um peidinho meu, né? Eu concordo com isso. Um peido é muito específico, agora um pé já é uma coisa mais suave. Acho que um pé não é... Então, você não acha que você, produzindo esses conteúdos, você não está incentivando essas pessoas a continuarem... Não foi? Só pra não vir pra nada. E aí, tudo bem? Meu nome é Ivan. Agora foi. Prazer. Tudo bem? Prazer. Bom, eu acho que a questão pornografia, tem a questão da sociedade, né? O dano à sociedade, eu acho que é porque a masturbação ela é basicamente uma liberação de energia. E quando você cria conteúdo e alimenta essa pornografia, você está fazendo com que jovens liberem energia pro nada. Consequentemente, eles não têm mais energia para, por exemplo, sair na rua para conhecer uma pessoa nova, para socializar. Basicamente, eu já conheci casos como esse de caras que não saem de casa mesmo, eles só ficam o dia inteiro lá, e eu acredito que assinantes do seu OnlyFans têm essa característica. Acabou. Obrigado. E aí, galera, o vídeo acabou, infelizmente. Quero muito saber o que vocês acharam sobre o tema. E também que vocês deixem outras pautas para serem discutidas aqui. Deixem o like de vocês, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e um beijo.